Vamos cumprimentar o mestre Marcelo Coutinho, que já está na bancada. Bom dia, lindão! Fala, coisa fofa. Firme? Bom. Forte? Bom. Coragem? Sempre. Então vambora, Sempre. dólar e índice, Coutinho. Bom dia a todos, bom dia. O índice tá lindão. Sobe, lateraliza pra subir. Tudo sob controle, figura de cunho altista. Vai agora dar uma oscilada nessa região. Você tem essa linhazinha rosa, que é a parte superior desse candle aqui. Então você tá na iminência de uma resistência. O índice cota 1,41 no 350. Tudo sob controle para ir a 1,42255. Já o dólar tá ruim, né? O dólar ele é baixista, mas quando você dá um zoomzão aqui nos últimos dias, você vê que o dólar fez um pivôzinho, caiu, subiu e na hora de cair o dólar não cai. Então ele dá uma engasopada, faz uma formação gráfica ruim, isso se chama figura de convergência, tá? Então o day trade no dólar para mim fica um pouco mais preterido. Então, por favor, tenha um pouco mais de atenção. Já o índice, não. O índice, ok, acima da linha rosa, fica mais fácil, 1,42255. 9 horas, 1 minuto, destaques iniciais do nosso Marcelo Coutinho, destaques iniciais do nosso Guilherme Cunha, na ponta da conexão, e hoje ele não veio com camiseta vermelha, não. Aliás, ontem à tarde você teve que tirar a camiseta vermelha, colocou uma outra depois do relatório do Morgan Stanley, ou não comprou esse relatório? Gui, bem-vindo, bom dia. Léo, deixa o menino jogar, o Yaya, grande Leozinho, bom dia a você, bom dia a toda a nossa audiência. Tive que trocar, né, Léo? Só não vim com a camiseta do Brasil na data de hoje para poder ser o atacante, pelo contexto técnico que ainda torna-se um movimento mais canseira para o nosso cenário do índice futuro. Mas o trade da venda ontem conseguiu pagar, o movimento do trading acabou pagando e o relatório trouxe essa perspectiva mais compradora no meio do dia, meio não, né? Meio para o final, elevando aí o patamar do nosso Ibov. Enquanto tiver o movimento de entrada de din-din, o índice, qualquer movimento de queda que é natural, vai chamar novos compradores. O que agora eu estou encasquetado, Léo, é o dólar, tá? O dólar tá se comprimindo. Quando a gente olha para o gráfico diário, ele tá entre aquele ponto que a gente fica falando bastante, embaixo, 5,642, ali trazendo uma perspectiva mais compradora, e os 5,700 para a gente arredondar, ficar mais fácil. Toda vez que ele rompe, ele está batendo uma ponta vendedora, e esse rompimento tá para surgir, né, no dólar. Então o índice acho que tá mais fácil, né? Vender é contra a tendência, mas você ainda consegue adquirir alguns bons pontinhos como trader para cima que se olha. Agora, o dólar, a partir do momento que rompeu um desses dois pontos, pode ficar chateante, tá? E o dólar tá querendo buscar cada vez mais próximo 5,70. 9,3, destaque inicial do Gui, obrigado, meu irmão. Ó, já vamos ajeitar, podem entrar, vocês estão tímidos, podem entrar, pronto, o trio Los Angeles já tá chegando e já tá se posicionando, vão passar o som, porque daqui a pouquinho eles poderão cantar. O Indifute chegou a buscar o 0-0, o aquecimento vocal já começou, o Indifute chegou a bater máxima intradiária nos 141.450, agora retornou um pouquinho, 141.300 pontos, é uma queda de 0,15, o dólar tá avançando 0,11, R$5,682. Ô Gui, nos fundamentos, não te parece que hoje é dia do trio Los Angeles trabalhar no mínimo 2 vezes, com uma virada do dólar para baixo e uma virada do índice futuro para cima? Ou você aposta em realização, tanto no dólar quanto no índice? Eu acho que a gente pode ter algumas vezes ainda uma mudança, tá? Não só uma ou duas. De novo, acho que o índice ele vai continuar batendo o início do dia uma venda e com o passar do contexto do desenrolar do pregão vai chamando os compradores, tá? Agora o dólar de novo, enquanto não bate os 5,70 mais para poder fazer essa virada, ele continua trazendo essa perspectiva de queda, mas igual o índice, do mesmo jeito que está caindo, o pessoal tá mandando compra para poder manter esse cenário da lateralização. O que eu particularmente faria nesse começo de dia, meu jovem trader, 5,70 bateu, cansou, vendeu, tá? Porque você pode ter uma perspectiva de queda bem forte. Agora, a partir do momento que tiver aquele movimento mais expressivo, o índice corrigindo, sai da frente, porque para cima, Léo, só 5,750. Já o índice tá perdendo força, tá para romper mínimas, eu acho difícil a gente ficar pautando a reversão
dessa perspectiva, pelo menos antes da abertura do à vista. Pro Quitar, bom dia, bons negócios, like dado, aliás, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Estamos falando para mais de 2.500 pessoas, são mais de 1.000 likes na nossa transmissão e contando. Deixa o seu like aí do outro lado, ajuda demais o nosso conteúdo ao chegar a cada vez mais pessoas. O Stefano Soares está dizendo, bom dia, tô aqui todo dia com vocês. Obrigado, Stefano. O Pedro Rodrigues, que acompanha muito o trabalho do Gui, tabela com a gente todo dia também. Bom dia, like 1000 é meu. E ele tá dizendo que pegou essa venda com o Gui ainda ontem. O Thiago Pereira tá aqui também, siga operando vendido, hein, Gui? O SCR, o Genaro também tá por aqui, falando, gente, não tem candidato ainda da oposição não pra enfrentar o atual governo, tá uma bagunça. Quem é que vai? Enquanto não tiver alguém, é só especulação. E você tem razão, é especulação mesmo, olhar pro tabuleiro eleitoral de 2026, mas por outro lado é nessa lógica que o mercado opera. O mercado não espera acontecer para já colocar o preço, ele vai se antecipando, a não ser quando é pego de surpresa e não consegue se antecipar. Então só tem que tomar esse cuidado, Genaro. Eu acrescentaria essa camada aí no teu racional, tá? Não fique esperando necessariamente o anúncio de um candidato de oposição para ir tomar uma atitude, sem pelo menos com uma mão ainda que tímida, ainda que leve, buscar se antecipar, porque é aí que tá o prêmio, né? O prêmio mora no mercado justamente na antecipação dos cenários. O Fernando José Pazianotto tá por aqui, o Wellington A. A única leitura que eu faço sobre o Morgan Stanley é que eles já têm certeza de que a era Lula acabou. Olha a interpretação do Wellington, pensando aqui na leitura do relatório, segundo o qual, nos próximos 18 meses, em função das eleições, há espaço para a gente falar de uma mudança da agenda fiscal. É sempre muito bom olhar aqui para toda a galera que interage com a gente, máximo respeito a vocês que são a razão de ser do nosso trabalho, o Wellington, o Thor. Olha, garotinho, o Thor está aqui, hein? As marteladas de Thor no nosso chat do YouTube. Também o Paulinho Delta Opções, o Maxwell Santos. Bom dia para todos vocês que estão na área aqui com a gente. São 9 horas com 7 minutos. Vamos fazer o seguinte: o índice futuro continua timidamente para baixo, 0,16%. O dólar futuro timidamente para cima. A curva de juros em linha com os yields americanos, pedindo mais prêmio, exatamente como o nosso GC está contando para você. Eu tenho uma informação relacionada ao Banco Central Europeu, depois a gente vai revisar os dados de agenda e o Gui vai responder qual foi a interpretação dele do relatório do Morgan Stanley. Vamos nessa ordem? Primeiro ponto. Centeno, que é um dos integrantes do Banco Central Europeu, declara: taxa de juros, para evitar que a inflação caia abaixo de 2%, pode ter que ficar abaixo da taxa neutra, entre 1,5% ou 2%. Olha só que importante essa fala de um dos integrantes do Banco Central Europeu, sugerindo que, para a inflação ficar na faixa dos 2% ou abaixo, a taxa neutra pode ter um degrau a menos. Vou reconstruir. A taxa de juro pode ficar um degrau abaixo da taxa neutra no intervalo entre 1,5% e 2%. Em resumo, um aceno concreto para corte de juros por parte do Banco Central Europeu. Quem acompanha a nossa cobertura não pode se dizer surpreso. Não tem o direito de se sentir surpreso, já que a gente tem falado tanto sobre cortes de juros lá por parte do Banco Central Europeu, uma questão de tempo para o cenário se consolidar. Esta fala faz preço. O euro, que estava amassando o dólar em 0,65%, agora ganha em 0,37%. Diminui o ímpeto de alta do euro em relação ao dólar, na medida em que um dos integrantes aponta para uma eventual redução no custo de capital. E o que a gente vê em relação à curva de juros na Europa, em linha com os yields americanos, aí não tem jeito, né? A curva americana está puxando como curva mãe do mundo, ela está puxando outras curvas. A curva britânica está pedindo 8 pontos base a mais nos yields de 10, a italiana 6 pontos base a mais e a alemã 5 pontos base a mais. Tá paga a informação. Agora, Leozinho, vamos organizar os destaques de agenda. É uma agenda vazia, bem esvaziada hoje. Balanços americanos. Já saíram os números de Best Buy, Target e Lowe's. A gente vai ter cobertura especial durante a dinâmica do mercado à vista americano, lá no oferecimento de CME Group, mas já saiba que parte dos números foi divulgada e a gente vai trazer com o Lucas Wood em breve as manchetinhas. 11h30, olha o abismo. A gente fala dos estoques de petróleo bruto. 1h da tarde, falas do Fed hoje com foco em Thomas Barkin. E às 14h30, o fluxo cambial atualizado aqui no Brasil. Pronto, pagamos a segunda parte. Vamos para a terceira. Guilherme Cunha,
Foi digno de um bom debate o relatório do Morgan Stanley na primeira faixa do Manhã TC News, entre o Alex Martins, nossa audiência e também minha pessoa aqui. Porque a interpretação do Alex é uma interpretação cética e desconfiada do relatório, no sentido de que ele enxerga ali um olhar do Morgan Stanley para uma revisão da agenda fiscal no horizonte dos próximos 18 meses, portanto, na boca do gol da eleição. Minha interpretação é diferente. Me pareceu, pelas palavras, que o Morgan Stanley vê uma mudança estrutural para o fiscal com vistas a 2027 e que o desenrolar disso se daria ao longo dos próximos 18 meses. Com qual das interpretações você fica e o quanto você embarca na tese deste relatório no momento em que a moeda americana está quase virando? Já já o trio Los Angeles pode trabalhar. Vai lá, Gui. Vamos lá, triozão, hein? E pior que ele tá chegando mesmo. Eu tô na parte de número 2, tá? Não só o fiscal para mais adiante, não, obviamente, para o contexto das eleições, por isso que não faz muito sentido, isso no Brasil e em qualquer lugar do planeta, né? A gente sabe que é um cenário mais, entre aspas, gastador e desafiador quando a gente se aproxima no ano que vem para tal fato. Eu acho que, além do contexto fiscal, a mudança estrutural de política monetária, que isso já é uma declaração feita juntamente com a qualidade dessa última temporada de balanço, Léo, intensifica a perspectiva de mais outras casas, naturalmente, começarem a soltar os seus relatórios. Pode ser o primeiro de muitos que vão, se não já colocarem em pauta, vão revisitar o tamanho aí da perspectiva de alta, né? Muita gente tem seus 150, 160, eu acredito que vai ficar num preço médio de 160, 170 mil pontos essas revisões, tá? Então nós temos, além da política monetária, não podemos esquecer a qualidade, obviamente, desses balanços que impulsionam um valuation ainda descontado para a nossa bolsa, tá? Então se a gente for olhar historicamente 11, 12 vezes lucro ali, essa perspectiva que pode acontecer nesse cenário do bull market, não é um absurdo a gente tá falando em 170, 160, 170 mil pontos. E óbvio, acho que tudo que vai estar sendo pautado no Brasil é essa curva de juros e o fiscal para 27. Pro Antônio Filho, pro Ale Bruno, pro Roninho Ferreira, pro glorioso Giovanni, pro Rodrigo Souza, pro Flávio Augusto e também para o Alexandre Bruno. Vamos juntos, é o Manhã TC News com você. O Coutinho vai atualizar o racional gráfico de um dólar que está buscando o terreno de baixa. 0,04% de alta é o que não dá para chamar de abaulamento porque não chegou a fazer o desenho, mas houve uma perda clara de fôlego e a virada é iminente. No caso do Indifut, não estamos distantes disso também. O Indifut está caindo 0,09, chamando os compradores. Você, Coutinho? Bom, o índice fruta, olha só. O índice fruta? O índice fruta. Putz, o índice vida, hein? FUT sobe. Tem aqui uma sucessão de pivôs de alta, então você vê topos e fundos ascendentes, o que deixa muito mais confortável o operacional. Pode fazer leve correção a 1,40800, perdoa, para posterior alta. Então o índice está tranquilão. O dólar tá ruim, né? Então assim, o dólar você dá um zoom no gráfico, você vê que ele é baixista, e aí você traz, né? Eu coloquei duas linhas aí em vermelho, fazendo esse afunilamento, não sei se esse é o termo melhor a ser usado, para você ver que ele começa a lateralizar. Então assim, ele nem sobe, quando sobe, sobe menos, não cai, quando cai, cai menos, então o dólar tá aí de lado. O Léo tá correto, ele perdeu realmente, começa a desenhar um fluxo baixista, mas ainda assim eu iria com muita calma, porque a figura realmente ela é muito ruim. Olha aí o Lucas Ram, a galera não perdoa. Putz a vida, hein? Coutinho! Fosse uma fruta, o índice seria qual? Pra honrar a sua poesia. Se fosse uma fruta, o índice seria... Lembra do contexto. O contexto é um contexto mais doce agora, né? Que o Indifut tá no 141 mil. Eu gosto de maçã. Maçã? Maçã. Maçãzinha. Guilherme Cunha. É isso, meu filho, calma. Fosse uma fruta, o índice seria qual no atual contexto? Um moranguinho, né, Léo? Um docinho mais vermelhinho, todo mundo agrada a todos, mas não sei, acho que me lembraria mais um moranguinho. Ô Gui, o Ibovespa a 189 mil pontos, como projetou o Morgan Stanley, se assemelharia a qual fruta? Eu não posso falar o que eu pensei aqui, senão não vão me chamar amanhã aqui. Deixa mais perto do mercado à vista, a gente volta nesse contexto. Ó, o André Pérez não teve dúvida. Ele falou,
Bolsa Brasileira, hein? Abacaxi. O Davi Diógenes, limão. Vocês estão tudo de fora, né? Vocês estão tudo de fora, né? Eu ia falar alguma coisa assim, eu achei melhor não. Obrigado pela participação, amigos. 9h15. Olha, a nossa curva de juros aqui, ela tenta travar um pouco do Indifut nessa virada, porque o DI1F31, por exemplo, liquidez relevante, tá pedindo 9 pontos base a mais. E tem agora o retorno médio de 13,83%. Não é pouca coisa. A gente está vendo 11 pontos base a mais, dependendo do vértice para o qual se olha. São 9h16, está na hora da gente atualizar o quadro lá nos Estados Unidos. Então, ó, tabela da volatilidade pintando na área para a gente fazer as parciais. Lucas Wood, de olho nos índices acionários, e eu também vou trazer as parciais das 7 magníficas. DXY, 0,35% de baixa, já foi mais fraco o dólar a nível global. Eu inaugurei hoje a cobertura ao vivo aqui, narrando 99,400. Já estamos nos aproximando dos 99,700. O VIX está subindo 3,82%, o que é uma alta, mas convenhamos, menor do que os quase 7% que a gente chegou a flagrar. E os yields de 2, 10 e 30 anos estão mais estressados inegavelmente. Os de 2 anos acima dos 4%, com 4 pontos base a mais nos prêmios. Os de 10, 6 pontos base a mais, um retorno médio de 4,54% ao ano. E os de 30 anos remunerando em 5% ao ano, em dólar, obviamente, 7 pontos base a mais nos prêmios. Lucas Wood, os índices acionários, como é que estão? Os três estão caindo, o S&P 500 na região dos 5.910 pontos, 0,5% de retração. Dow Jones, 42.375 pontos, 0,71% de queda. Nasdaq, 21.265 pontos, 0,48% de retração também, Léo. A gente tem a Tesla avançando 0,50 lá no pré-mercado, Amazon cai 0,90, Meta cai 0,85, Nvidia cai 0,80, Apple cai 0,43, Microsoft 0,55. Google, ao lado de Tesla, é a outra exceção, sobe 0,25. Lucas, te chamo em instantes com as manchetes dos resultados que saíram na temporada americana e a cotação de momento no pré-mercado. Já já eu te puxo. 9h17, senhoras e senhores, da porta para dentro. A curva de juros não para de buscar as máximas intradiárias, pode ser ela, a pedra no sapato do Indifut, que em princípio tá querendo, tá pedindo, tá dizendo, deixa eu subir. Indifut recuando 0,07%, é o que temos agora, 141.405 pontos. Gui, meu parceiro, queria te convidar a falar sobre stock picking, porque suponhamos que entre uma lombada e outra, entre um respiro e outro, entre uma correção e outra, o Ibov de fato caminhe no horizonte dos próximos meses para esses, se não 190 mil, 150, 160, 170 mil. Alguns papéis vão se destacar mais em relação a outros. Em quais você está de olho e acredita sejam aqueles que serão os grandes vencedores da corrida? Léo, estranhamente vai ter que ser commodity, né? Então a gente não vai conseguir chegar nesses patamares de preço agora mais contando basicamente com bancos, então não vai funcionar dessa forma, então é natural que nós tenhamos que estabelecer commodity. Continuo olhando com clareza, Gerdau, o tempo vai premiar esse movimento, então quando a gente fala de setor, então commodity, minério eu gosto menos de Vale, gosto mais de Gerdau para o atual momento, e escolher uma de petróleo. Então esse cenário torna-se obrigatório nessa movimentação de continuidade de movimento do Ibov para cima, tá? Então, commodity elétrica, se a gente vê uma CPFL, se o Coutinho poder colocar no gráfico, é muita loucura isso que acontece, né? A gente está tendo algumas empresas que ficam fora do radar e estão mandando bala numa perspectiva de uma tendência de alta. Então, elétrica não dá para ficar de fora também quando a gente começa a fazer essas reversões de perspectiva de tendência, tá? Então, são dois setores que, para quem está querendo se adentrar na bolsa, a gente pode falar que não está esticado, está descontado ainda, tanto na ponta do fundamento quanto a tendência gráfica se conversam. São as duas movimentações que eu faria. 9h19. Bom, vamos aproveitar o gancho, Coutinho, para você complementar o Gui em cima desse gráfico de CPFE3. Diga, Coutinho. Tá lindão. Olha só, pegou muito bem realmente. Sobe, longa lateralização bonito e alta. Mesmo. E aí depois sobe outra lateralização e alta. Então isso aqui realmente... Gui foi extremamente feliz, o ativo cota 4088, ele tem o upside a 4305, você já tem uma nova figura gráfica que leva esse cara não a 4305, mas a 4531,
Então, assim, quem tá comprado, tá bem comprado. Novas entradas eu vou deixar, eu sou sempre mais comedido a critério no seguinte sentido, já tá uma boa esticadinha, eventualmente corrige para posterior alta. Então, o ativo tem R$ 1,15 de volatilidade, então o stop loss está na casa de 1,30 a 1,40, mas realmente vale aí namorar conforme a indicação do Gui. Muito bem, 9 horas com 20 minutos, CPFE3. Coutinho, uma dúvida. Opa, olha o trio Los Angeles. Gostei. Com ginga, vai. Aí, tá bom, tá legal. Dos três, qual que você acha que tem mais ginga, Coutinho? Eu gosto muito dele, ele acho ele bem o Luizinho? gingão. É. Dinâmico, né? Gingãozão. É, gingãozão, tá bom. Gingãozão. Às 9h21. O Indy, putz, você tá um poeta, hein? Indy fruta, gingãozão, é o Camões da língua portuguesa, o nosso Coutinho. 9h21. Amigos, o trio Los Angeles anunciou a virada do dólar, mas virou bonito, hein? O dólar já foi, não é que virou assim, tá caindo 0,02, 0,04. Já partiu para 0,13 na virada. R$ 5,669 é o que a gente tem para a moeda americana. O índice futuro é o próximo personagem a deixar o trio Los Angeles preparado. Vamos pro gráfico, Coutinho. O dólar ele fez um envelope de baixa, né? Então fez aqui a queda, lateralização e queda. Fez um envelopinho. O objetivo do dólar agora... como eu tenho duas figuras, vamos fibar a mais curta para ver até onde esse cara vai. Pronto. O dólar tem o primeiro pit stop no 669, tá em cima do suporte. Depois você tem eu queria usar a linha vermelha, não vai dar. R$ 5,662. Obrigado, Coutinho. 9 horas 22 minutos. Primeira virada entregue. A segunda é iminente. Indifut tá caindo 0,01. Olha a virada do Indifut batendo a porta. E mínima pro dólar. R$ 5,668. É isso, ó, dólar mirando cada vez mais o viés de baixa. Temos agora R$ 5,667. Indifut já no 0 a 0. 141.495 pontos. Se você que tá aí do outro lado apertar o botão de compra agora, tu vira o Indifut, hein? Falta muito pouco, Gui. A primeira virada a gente já narrou nessa quarta-feira. Eu tô olhando aqui. Pega aí. Olha lá. Ai, que virou, Leozinho! Calma, 0 a 0. Aqui não virou ainda. 141.500. É internet. É o delay. É o delay. Aperta a compra aí, ô Guilherme Cunha. Se tu apertar a compra, vira. Eu não consigo, agora eu não consigo, meu. Pega aí. Tá em cima. Tira eu do quadro, meu. Vai. Joga. Vamos liberar o Gui. Aperta o botão de compra aí que o Indifut vai... voltou agora. 0,07 de baixa. 141.410 pontos. Na trave, hein? Na trave. É que nem no estádio. Eu não sei qual foi a última vez que você foi no estádio de futebol, Coutinho. Mas tem o Luquinhas frequenta também, ele sabe bem disso. Tá pra sair o gol. Se tu gritar gol antes, zica. Não pode. Se apanha ainda de brinde. Se apanha, né? Dependendo da torcida, fala, não grita gol antes. Aí desce a porrada no celular, entendeu? Então tem que deixar a bola entrar, o VAR confirmou, vamos pra cima. Não foi o caso ainda, Indifut chegou no 0 a 0, volta a cair 0,12%. Pra onde nós vamos agora? Eu prometi a vocês que a gente convocaria o Lucas Wood para revisitar as ações americanas que divulgaram o resultado. Tem manchete e cotação parcial. Léo, colocando aqui os dados de agenda, só Best Buy naquela primeira linha. Olha que agenda bariátrica essa hoje, hein? Não tem nada. Isso aí foi para um spa de 65 dias. Voltou assim, ó. Todo enxugadinho. Você vê que até tem uma escadinha assim de baixo, ó. Então, ó a silhueta. Ó a silhueta da agenda. Então, ó, só Best Buy não divulgou resultado. Target, Lowe's, sim, o Lucas Wood destaca. Perfeito, Léo. A manchete de Lowe's que a gente tem é que o lucro dela superou projeções por 0,04 cents de dólar, uma receita menor do que as estimativas. Trazendo para a parte da cotação, o papel está cotado em $231 com 25 cents, uma variação teórica de menos 1,36%. Partindo agora para os números da Target, ou para o balanço da Target, que veio abaixo das projeções por 0,35 cents de dólar, uma receita também menor do que as estimativas. E partindo para a cotação, Target Corporation nos $98 com 12 cents, subindo 0,13%, Léo. Obrigado, Lucas. Vou agradecer os mais de 1.100 likes. Dá tempo de você apertar o like aí do outro lado pra gente partir e acompanhar
a busca pelos 1.800, um patamar que invariavelmente vocês estão nos permitindo alcançar. Senhoras e senhores, com o Guilherme Cunha agora, uma outra pergunta que não tem a ver com o relatório em si do Morgan Stanley, mas tem a ver com a camada geopolítica mais acentuada. De acordo com a inteligência americana, Israel está preparando um ataque contra bases nucleares do Irã. Gui, se esse ataque sai do papel, se ele se concretiza, fica até difícil calcular as consequências e precificação disso, porque estaríamos muito próximos ou dentro daquilo que analistas sugerem ser quase uma terceira guerra mundial. A gente sabe que um confronto Israel-Irã não é um confronto Israel-Irã somente. É um confronto que coloca em polvorosa uma reunião, ou uma região, melhor dizendo, regada a querosene, que é o Oriente Médio, e coloca mais um capítulo, se não o mais agudo entre os capítulos todos, da queda de braços entre americanos e iranianos. Em consequência, o petróleo está avançando mais 1,5%, 1%, e o ouro voltou para a faixa dos 3.350 dólares. Daqui a pouco o Coutinho organiza graficamente. Queremos te ouvir sobre geopolítica, Gui. Não, terrível, noticiário terrível. Eu corri aqui, tava olhando para baixo para poder correr no ouro, para ver se tinha obtido algum movimento acima do convencional. Ontem já movimentou bem, hoje já um pouco mais tranquilo frente a esse noticiário, mas a gente não pode nem imaginar estourar essa nesse momento, né? Muda bastante a perspectiva de todo o contexto. A gente sabe que daí petróleo, bagunça, ouro, bagunça, a perspectiva de política monetária de novo começa a ser pautada. Então, sinceramente, né, vamos nem acreditar isso ser possível, não pela bolsa, obviamente, mas por todo o cenário que vai bagunçar. A gente merece um pouco de tempo de paz, né? Já faz desde 2020, com a crise sanitária, depois a gente começa a ter esses conflitos geopolíticos. Tomara que seja uma blefada giga para que a gente possa continuar no bom humor. Esse cenário é muito trágico, a gente perde as referências a respeito aí de quanto que o ouro e o petróleo pode bagunçar todo o restante da perspectiva de mercado. Essa é uma boa síntese, uma perda de referência. Difícil escapar desse cenário caso uma realidade como essa se imponha. Inclusive, tá aqui o corpo da matéria, apuração da CNN na editoria internacional. Vamos pro corpo dela em si, ó. Os Estados Unidos obtiveram novas informações de inteligência sugerindo que Israel está se preparando para atacar instalações nucleares iranianas, mesmo com o governo Trump buscando um acordo diplomático com Teherã, disseram à CNN várias autoridades americanas familiarizadas com as informações mais recentes. Tal ataque seria uma ruptura com o presidente Donald Trump, disseram autoridades americanas. Também poderia desencadear um conflito regional mais amplo no Oriente Médio, algo que os Estados Unidos têm procurado evitar desde que a guerra em Gaza aumentou as tensões a partir de 2023. Autoridades alertam que não está claro se os líderes israelenses tomaram uma decisão final e que, de fato, há um profundo desacordo dentro do governo americano sobre a probabilidade de Israel agir. Se e como Israel atacará, provavelmente, dependerá do que pensa das negociações dos Estados Unidos com Teherã sobre seu programa nuclear. Manchete que repercute muito nos portais que cobrem a agenda econômico-financeira e que ajuda a explicar, esta manchete ajuda a explicar a valorização do ouro e também a apreciação do petróleo. Temos 9 horas com 29 minutos. Bom, começamos a rodada das despedidas. Coutinho, em relação a ouro, o que é que você pode trazer graficamente para o Gui partir para o destaque final? Fábio Fares é a nossa próxima voz a ser ouvida aqui na cobertura. O Gui antes vai arrematar. Pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. O ouro, ele subiu como se não houvesse um amanhã. Tem a sua máxima ali a 3.497. E aí o ouro, ele já está dentro de um canal de baixa, tá? Então o ouro, ele, apesar dessa alta dos últimos, vamos colocar hoje, 1, 2, 3, 4, 5 dias úteis, o ouro é baixista. Meu upside, 3.355 dólares para a posterior queda. Então, por favor, fiquem atentos. Chegando neste nível, 355, como ele é um ponto de inflexão, chegando lá, fiquem atentos para ver se o mercado efetivamente rompe. E aí, ok, o mercado subiu ou não. Manteve o canal de baixa, aceitou o ponto de inflexão e iniciou uma queda. Obrigado, Coutinho. 9h30, Gui, arremata. Destaque final na nossa tabelinha desse dia 21 de maio.
Vamos lá, destaque final acaba sendo no fechamento do dia de hoje. Amanhã nós temos um calendário, né, brasileiro que pode dar um agito adicional e começa também o calendário econômico a traduzir numa perspectiva mais interessante. Cuidado, viu, pessoal? Vou mais leve hoje, nós estamos em extremidades. A memória que nós temos sempre quando começa a sair esses vários relatórios é o início de uma trajetória de reorganização de preço. Então, leve hoje, fechamento indica bastante as perspectivas para o fechamento dessa semana e de olho no ouro, tá? A partir do momento que a gente sair desse atrito, Coutinho, acho que é uma das grandes oportunidades a gente pegar um trading nessas próximas semanas nessa queda do ouro. Tá no radar e a gente vai monitorando. Beijo do Cunha, até mais. Tamo junto, Gui. Aquele abraço, meu garoto. 9h31. O Fábio Fares já na ponta da conexão. É a nossa próxima voz aqui para análise e opinião. Fábio, bem-vindo. Ótimo dia para você. Muito bom dia, Léo, Coutinho e todos da audiência. Muito obrigado pelo espaço e uma excelente quarta-feira para todo mundo. Para nós, Fábio. Queria começar contigo tratando do fiscal americano. O gancho é quente. A gente, inclusive, ontem viu o Trump chegar ao Capitólio para articular com o Partido Republicano a aprovação de um pacote de corte dos impostos. E o mercado vai se perguntando sobre se o volume absoluto de impostos a serem diminuídos ou descartados vai ser maior, igual ou menor do que o volume de arrecadação que as tarifas serão capazes de entregar. A resposta, por enquanto, tem sido uma nova puxada da curva de juros. Nós temos os yields de 30 anos em 5,01%, os de 10 em 4,53% e os de 2 em 4%. E, no entanto, uma resiliência, para dizer o mínimo, das bolsas americanas. Como é que você está vendo esse cenário? Qual a sua percepção sobre o risco fiscal americano, Fábio? Olha, existe uma desconexão enorme entre a realidade econômica e os desafios da economia e do fiscal americano com o movimento da bolsa e dos ativos listados nela. O mercado tá totalmente dopado em esteroides e eu continuo insistindo que isso uma hora vai ser uma dura realidade. Porque nós estamos vendo no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, que a principal preocupação do mercado é com dívidas dos governos e esse jogo tem que mudar. O mercado já não aceita mais esse cheque especial que vários governos de vários países usufruem e a irresponsabilidade só aumenta, porque a dívida tem custo. E esse custo está ficando cada vez mais impagável, seja nos Estados Unidos, como a gente está vendo agora, as taxas de longo prazo, seja no Japão, que a gente está vendo as taxas de 30, 40 anos em níveis recordes, Europa, Inglaterra e o Brasil. Por mais que a gente esteja vendo um extremo otimismo das agências e dos bancos em relação ao Brasil, até no relatório de ontem do próprio Morgan Stanley, ele põe em negrito que o principal risco do Brasil é o fiscal também. Porque uma vez que os valuations voltam para níveis normais, hoje o Brasil extremamente descontado, o mercado faz a conta de olhar para coisas importantes e o fiscal é a principal delas. Esse cheque em branco que os governos têm vai acabar. E vai acabar de um jeito muito doloroso e não deve demorar muito não. 9h33. Querendo ou não, você revisita aquela ideia de um pullback e de uma correção nos índices acionários americanos em cima de um contexto que mudou e não combina com o patamar de preço a que a S&P e Nasdaq estão entregando neste momento. E aí ontem eu conversei com o Kevin Gervasoni, que é um contribuidor aqui do TC, Fábio. Ele esteve comigo aqui na bancada. Ele disse, Léo, eu estou olhando com algum estranhamento para um fenômeno raro. Historicamente, quando dava ruim, lá nos Estados Unidos, você se refugiava nos títulos da dívida. O valor de face desses títulos avançava, o rendimento atrelado a eles diminuía e a curva se acomodava. Agora que está dando ruim, o refúgio e a busca por proteção das pessoas, tudo isso está se dando nas ações. Não me parece sustentável. Acenando também para uma correção, o Kevin tem um olhar baixista. Você vê esse mesmo fenômeno em termos de fluxo? E ainda, o dinheiro que está saindo dos títulos da dívida americana, nesse fenômeno de maior rendimento atrelado aos yields, é o dinheiro que está irrigando as praças pelo mundo, inclusive a Bolsa Brasileira? Faz sentido, eu concordo muito com ele e puxo já o gancho do que o James Dimon, CEO do JP Morgan, falou há 2 dias atrás. Crédito é o mercado mais esquisito e nesse momento sem prêmio nenhum, não me atreveria, e a bolsa extremamente cara. Porque pensa uma coisa, Léo, para o
ao ouvinte, à audiência, né, ao espectador entender. As empresas, quanto mais altas tiverem as taxas de juros de 10, 20, 30 anos, principalmente a de 10 anos, que está acima do 4,50, quando a empresa emite uma dívida, ela não vai emitir uma dívida para 1 ano, para 2 anos, ela vai emitir uma dívida de 5, 10 anos. Se a referência, que é o título mais seguro, apesar do downgrade, é o título americano, está 4,5, essa empresa vai ter que emitir a 5, a 6, a 5,5. Ah, tem a Apple, tem a Google, elas são exceção e elas não emitem dívida. A maioria das empresas, elas não têm um rating parecido com o governo americano e elas precisam emitir dívida. Isso aumenta o custo da empresa. Como que ela se sustenta numa economia que está desacelerando? Hoje saiu o Mid-Year Report do Morgan Stanley, a semana passada saiu do JP Morgan e a Goldman também, todos revisando o crescimento para baixo. Então a gente está vendo que o mundo vai crescer menos, o FMI também tem crescimento para baixo. A inflação vai ser persistentemente mais alta no mundo todo. O custo da dívida dessas empresas vai ser mais caro. Você tem todos os componentes falando, olha, menos consumo, uma inflação com custo de insumos mais alto, uma taxa de juros para captação mais alta, aonde você entrega 22 vezes lucro com níveis de 270, 260 dólares ano no S&P. Você não entrega, não tem mágica. Todos esses componentes mostram que a gente vai ter uma desaceleração. E isso uma hora vai refletir na Bolsa. Segunda-feira nós tivemos um recorde, eu não sei se vocês conversaram sobre isso, que na primeira meia hora, primeira manhã do mercado, né, das 9h30 ao meio-dia e meio, foi o maior fluxo da história de pessoa física comprando. Mais de 4 bilhões de dólares foi puramente pessoa física. Isso impulsiona o mercado. Segundo fluxo que está muito forte, os modelos matemáticos, os CTAs, que eles estão, a volatilidade está baixa, dá compra para eles estão comprando uma média também de 4, 5, 6 bi dia. E o terceiro que segura o mercado são as empresas fazendo recompra de ações, que já chegamos também a níveis recordes. Isso em algum momento vai ser regulado, porque o mercado premia isso, mas o governo está deixando receita na mesa sem ter a distribuição do dividendo. Alguma hora, por causa da situação fiscal, alguém vai olhar e falar, vamos colocar um gargalo a mais aí nessa história de recompra, porque a gente está deixando de arrecadar com o imposto sobre o dividendo aqui fora. Então, tudo conspira para um cenário mais desafiador. Pegando o gancho do que vocês estavam conversando com o Gui, há 1 minuto atrás, sobre o possível ataque de Israel ao Irã. Tudo bem que, vindo da CNN, não dá para acreditar em porcaria nenhuma, porque a CNN é um antro de mentiras, né? Vide que eles falaram que o Biden estava super bem de saúde, e agora o âncora que defendeu isso durante os últimos 2 anos está vendendo um livro para falar sobre o declínio do Biden, ou seja, o cara está se remunerando na própria mentira que contou durante 2 anos e defendeu. Então a CNN não vale nada. Não vale nada. É que nem a TV que tem aí no Brasil, que também não vale nada. Eu acho difícil Israel fazer isso com o Irã, por mais que eu gostaria muito que acontecesse, acabasse com essa turma, porque o Irã não serve para nada no mundo a não ser petróleo. Mas, com todo esse cenário, você ainda vai acreditar que a Bolsa vai continuar negociando na máxima histórica e o mercado pagando 22 vezes lucro nisso, sendo que a média é 16? Eu acho bem difícil. É um cenário muito desafiador. Ó, nós temos agora 9h38, mais um contribuidor que organiza uma tese segundo a qual a realização é mais cenário provável do que a continuidade das altas. E não sei se nós estamos diante do início disso, porque ontem nós tivemos queda, neste momento o pré-mercado americano vai estendendo as quedas. Agora, os personagens, os CTAs, portanto os modelos matemáticos e as compras robóticas estão puxando os índices acionários americanos, e as sardinhas, as pessoas físicas, que lá fazem onda. Aqui no Brasil, nós não conseguimos onda com pessoa física, o volume é muito baixo daqueles que vão para a Bolsa. Nos Estados Unidos sai onda. E é muito pessoa física que tem comprado nesses últimos tempos. O institucional tá onde, Fábio? Tá de fora esperando justamente o pullback, porque olha para a relação dos múltiplos e não encontra respaldo pela ótica dos preços? O institucional tá bem devagar. Tá bem devagar, alocando pouco. E só fazendo uma correção, né, Gui? Aqui, desculpa, Léo, aí no Brasil, o sardinha, como infelizmente chamam, porque eu não gosto desse termo, ele não faz preço na Bolsa porque ele se concentra em bets. A partir do momento que ele se educar e for para a Bolsa, vai ser a mesma coisa que a pessoa física faz aqui nos Estados Unidos. Como o bets aqui já é uma coisa mais liberada há muito mais tempo,
cultural e que não tem o mesmo efeito, se esse dinheiro que está nas bets no Brasil, que é um craque isso, entrar para a Bolsa, o Sardinha vai ter muito mais força do que ele imagina. O problema é que falta educação financeira e o entendimento que a Bolsa é uma coisa de médio e longo prazo que vai te trazer excelentes resultados e não vai fazer você passar fome, como as bets fazem, infelizmente. O institucional americano está bem leve, tanto que você pega números de JP Morgan, Morgan Stanley, os próprios hedge funds, eles diversificaram, alocaram em Europa, alocaram em Japão, estão alocando um pouco em emergentes, vocês estão vendo o fluxo aí no Brasil, não é pessoa física, é institucional investindo, os fundos, e eles fizeram um movimento só, no dia depois da segunda-feira, que o Trump tirou as tarifas, prolongou por 90 dias, deu aquele waiver de 90 dias, aquela segunda-feira tivemos um fluxo forte e bem relevante de institucional alocando, só. Depois de então é um fluxo muito pequeno, pontual, de correções por causa da temporada de resultados e tudo mais. Eles estão na linha lateral. E quando o James Dimon, que é um cara extremamente sóbrio, não é à toa que em 20 anos de frente no JP Morgan, o banco, a gente não tem essa noção porque não é muito falado, mas o JP Morgan, nos 20 anos que o Dimon assumiu como CEO, teve um desempenho melhor do que o S&P e do que o Nasdaq. Então imagina, um banco teve um desempenho melhor do que o índice de tecnologia, que foi um índice imbatível nos últimos 20 anos. O James Dimon, na gestão dele, o JP Morgan bate ele, valorizou mais de 1000% nesses 20 anos dele à frente do banco. Quando esse cara fala, é bom escutar. Ele é bem sensato, ele não é oba-oba, ele não é um cara sensacionalista, ele é um cara bem low profile, que inclusive estava sendo cotado para ser ou do Fed ou um cargo importante no governo Trump. Ele é um dos conselheiros do Trump, inclusive, dos bastidores. E quando ele fala, eu acho que a gente devia escutar, porque ele não costuma errar. Brasil Journal, na tela aqui, ó. Wealth Journal. Jamie Dimon, preços na bolsa não refletem a piora do cenário. Tá aqui um texto assinado pelo Matheus Prado. Ó. Jamie Dimon, o CEO do JP Morgan, disse ontem que os preços atuais nos mercados de ações e de crédito são otimistas demais e não precificam a piora de cenário que ocorreu nos últimos meses. Em um momento de déficits recordes nos Estados Unidos, tarifas e tensões geopolíticas, os investidores estão sendo complacentes ao não precificarem os riscos de uma inflação mais alta ou de um cenário de estagflação. O executivo disse durante o Investor Day do banco em Nova York. É uma opinião bastante contundente, né? Aspas, minha opinião é que as pessoas não conhecem os efeitos das tarifas. Por isso, não parecem tão preocupadas. O mercado caiu 10% e voltou a subir 10%. Isso é uma complacência extraordinária, fecha aspas. Então veja, a percepção dele é, os atores que estão sustentando os preços de S&P, Nasdaq e outros índices acionários no patamar em que estão, são atores que não conhecem o efeito das tarifas e não estão modelando tudo que vem pela frente. Mesmo em níveis mais baixos, as tarifas permanecem bastante extremas, disse Dimon, acrescentando que não está claro como os outros países vão responder e que levará tempo para os Estados Unidos acelerarem a produção. Fábio, supondo que as pessoas físicas continuem sustentando as bolsas americanas, e supondo que, dada a baixa volatilidade, os CTAs continuem também na força compradora, qual variável te parece crível, concreta, tangível, possível, para fazer uma realização mais forte da bolsa, que é o que, em tese, o cenário exigiria? Vide Jamie Dimon. Eu acredito muito, Léo, cada dia que passa que a gente vai ter o pior problema que podia se ter, que é um crash no mercado de crédito. Quando você vê taxas de 30 anos a 5%, o 10 anos resiliente e outros lugares como o Japão, olha a taxa de 40 anos do Japão, quanto subiu nas últimas semanas. Isso é um sinal muito ruim. O leilão do governo japonês essa semana foi péssimo, um volume mico. Isso é muito ruim. E o crédito, o mercado de renda fixa, ele é um mercado de adulto, porque não dá para menino brincar nele. É um mercado muito forte, muito robusto. E ele está mostrando um monte de rachadura, onde o sistema de colateralização é afetado. Então, todo mundo que está usando alavancagem, que está endividado para investir, a hora que o mercado de crédito começa a rachar, esse cara é executado na hora, e não tem como fazer, você tem que vender. Então, assim, se as pessoas que eu converso, olhando o próprio James Dimon, ele foi enfático nisso. O prêmio que existe hoje no mercado de crédito é muito perigoso.
E é muito baixo para o tamanho do risco que a gente está correndo. Os 90 dias acabam daqui a pouco. A gente tem, possivelmente, se a CNN, que eu duvido muito, estiver correta, um bombardeio numa base nuclear do Irã, que o Irã não está nem aí para nada. Ele aperta um botão e faz o que ele quiser também de resposta. Ele não respeita nenhuma regra nem nada disso. Um monte de coisa acontecendo e um mercado de crédito extremamente se estrangulando com essas taxas altas. Então fica muito difícil. Eu acredito, essa história de pessoa física, do CTA, tudo tem limite, dinheiro tem limite. Você pode ver que chega perto dos 6 mil, a Bolsa sente 2 dias seguidos, por mais que não tenha nenhum dado, não tenha nada que você olhe e fala, pô, por que ele está caindo agora? Porque a Target reportou um resultado pior? Já era esperado, entendeu? E a gente vai começar a ver cada vez mais resultados, porque os bancos estão esperando que a inflação suba nos próximos 3 meses por causa da tarifa, já é esperado, os bancos esperam isso mesmo. A gente vai ter um PCI legal a semana que vem, e depois, maio, junho e julho, eles já prevêem que o PCI pode ir para 1% na variação mensal por causa das tarifas. Morgan Stanley, Goldman, JP, todos os grandes já estão falando disso. Então já é esperado. Agora, os preços, como o Diamond falou, não refletem essa realidade. O mercado está achando que tudo vai se dissipar do ar, o problema fiscal americano, como você bem pôs, entre corte de impostos, as tarifas já não são suficientes para esses cortes de impostos. Por mais que a turma que assiste me taxa de trumpista, eu acho que nesse aspecto o Trump está errando feio em jogar todas as incertezas, porque não dá para mexer em imposto agora e arrecadação sem saber o efeito de tarifas, inclusive porque a gente ainda tem que entender qual é a contrapartida dos países para os Estados Unidos. 150 países que eles dizem estarem conversando, quantos acordos nós temos ainda? Quantos estamos em via de sair? Porque precisa de clareza. A Bolsa, o mercado, olha o futuro e precifica hoje. Esse futuro não tem como precificar, porque ninguém sabe de nada das próximas 2, 3 semanas. Então, assim, é difícil, é um cenário desafiador e tem outro porém, né, Léo? Por que eu vou me expor para correr o risco de tomar 10% na cabeça na Bolsa, que ela pode cair 10% como caiu no começo de abril, se o próprio governo americano, num título sem marcação a mercado, que é o título de 1 ano, 6 meses, está me pagando 4,5%. Encosto lá, entendeu? Espero. Pois é. E ao mesmo tempo, né, poxa, já pagando 4,5%, que é historicamente muito elevado para o padrão americano, por que não está havendo uma demanda mais encorpada até para esse rendimento voltar a cair e o valor de face dos títulos subirem? E aí a gente volta para o começo da nossa conversa, ainda há essa inércia sustentada sobretudo por pessoas físicas, CTAs e afins. A gente já retoma o papo para falar do Morgan Stanley e o relatório que coloca o Ibovespa próximo aos 190 mil pontos em meados do ano que vem. Vamos pegar a percepção do Fábio a respeito em instantes. São 9 horas com 48 minutos, deixa eu convidar você a pegar o aplicativo do TC no seu celular, abrir. Não tá na versão mais atualizada? Então vai lá na sua loja de aplicativo, atualiza. Você que tá no desktop, prefere estar no desktop? Faz agora, abre a aba www. Ou se você é mais moderno, nem precisa do www, já vai por tc.com.br e aí você faz o seu login. Se não se cadastrou, se cadastra. Por quê? Porque essas são as premissas para você se alistar, como internamente a gente tem chamado, e na conversa com o público também, para a futura corretora do TC. Quem está com o aplicativo atualizado, quem está no desktop devidamente cadastrado, já tem condição de encontrar o botão do alistamento que está em amplo destaque no ecossistema, para você registrar os seus dados e já se colocar na fila da futura operação da corretora do TC. Muito em breve a gente vai ter a alegria de anunciar essa nova modalidade de corretora, que é pensada para quem trada, também para quem investe com um horizonte de médio e longo prazo, mas quem é do giro também vai encontrar o melhor ambiente possível, porque ela foi desenhada por quem, tanto como você, trada, gira, compra e vende todo dia, dia sim, dia também. Então não fique de fora. E entre os benefícios para alinhar incentivo e fazer você se alistar para a futura corretora, está esta Masterclass que está aqui na tela com a máscara, QR Code está lá, você com uma TC Coin, e quando você se alista você vai receber milhares de TC Coins, com uma TC Coin, é só simbólico, você contrata e destrava a Masterclass do Buca,
o Pedro Albuquerque, nosso CIO, dividindo boa parte da sua metodologia e dos seus racionais de operação de mercado. Tem muita experiência e resultados que falam por si. Não deixe de aprender com o Buca através dessa Masterclass. Nós aqui do TC esperamos todos vocês na Futura Corretora. Venham com a gente. 9h50. Deixa eu ver, Coutinho, se a gente tem alguma atualização gráfica, porque veja o que o GC está sugerindo. Índice e dólar lateralizam em dia de agenda vazia. É um dia de agenda bem magra, como a gente há pouco destacava. O dólar está recuando 0,04%, o índice 0,09%. Não tem um direcional claro ainda. O gráfico registra isso. Tá correto. O dólar foi direitinho lá naquele ponto que eu comentei, R$ 5,662. Eu disse que eu queria que o dólar descesse na linha vermelha, mas que pararia antes. Então foi lá, parou 5,662, já volta, faz um candle de reversão, volta para próximo do seu momento de abertura, então permanece no 0 a 0 e eu mantenho aquilo que eu falei na abertura do programa, o dólar adirecional com figura de convergência muito ruim. Cravou certinho no ponto que eu cantei, agora volta a lateralizar. O índice, a mesma coisa. Se você pegar o gráfico de 15 minutos, os candles do dia de hoje, subiu, devolveu, o índice, o Léo tá correto, permanece lateralizado. Obrigado, Coutinho. Fábio, o Morgan Stanley divulgou um relatório ontem que enxerga o Ibovespa a 189 mil pontos em meados de 2026. E um trecho em particular chamou a nossa atenção, e eu gostei muito do ponto trazido pelo Alex no nosso Morning Call aqui, faixa das 8, porque eu e ele discordamos na interpretação de um trecho que é o trecho central do documento. É o seguinte, abre aspas, acreditamos que o calendário eleitoral, carregado dos próximos 18 meses, abre espaço para o início de uma mudança de política, especialmente política fiscal. Gostamos da relação risco-retorno no Brasil, onde o cenário otimista se tornou mais provável em nossa visão. Qual que é a discordância que o Alex e eu tivemos em relação a esse trecho aqui? Eu vou sublinhar só o trecho, é mais fácil. A nossa discordância é a seguinte, Fábio. Eu interpretei que o Morgan Stanley está dizendo que uma mudança fiscal para 2027 e não no horizonte dos próximos 18 meses será desenhada e inescapavelmente vai ter que ser endereçada ao longo dos próximos 18 meses com vistas a 27. Já o Alex entendeu que a mudança fiscal vai ser no horizonte dos próximos 18 meses e não a partir de 27. E aí, realmente, são duas interpretações que têm consequências diferentes. Se o relatório está querendo dizer que há uma perspectiva de abandono do expansionismo fiscal na boca das eleições de 26, eu prefiro acreditar em Papai Noel. Historicamente, a eleição no Brasil é ano gastador, não o contrário. Então, me parece que o relatório, nesse aspecto, é frágil. Se, no entanto, o relatório aponta para uma mudança fiscal inescapável a partir de 27, é uma tese que eu tendo a endossar. Porque mantido o atual Palácio do Planalto ou não, alguma reforma fiscal será necessária. A depender do governo, que vai ser montado a partir de 27, essa reforma vai ter mais fôlego ou menos fôlego. Será mais eficaz ou menos eficaz. Mas alguma mudança é necessária porque, por matemática, os gastos discricionários estão diminuindo. Então aí me pareceria um relatório mais sólido, mais consistente. Qual foi a sua percepção, a sua interpretação desse relatório e o quanto você vislumbra, tanto quanto o Morgan Stanley, um Ibov eventualmente nos 190 mil pontos para metade do ano que vem? Olha, Léo, eu concordo com o Alex. Eu acho muito difícil, né, a gente ter alguma postura em relação ao fiscal, principalmente em 2027 de austeridade, se esse governo for reeleito. Você muda como eles têm mudado tudo que for preciso e necessário. Você faz o que você quer, porque hoje o grande risco do Brasil, que é o maior problema, é que o governo ele tem as duas principais instituições, o executivo e o judiciário. Então, assim, o legislativo hoje virou coadjuvante e faz o que quer, tanto que hoje vão pautar lá a votação para, inclusive, aumentar mandato de senador, aumentar mandato de presidente, para a turma conseguir o oba-oba por mais tempo. O que o brasileiro não entende é isso. Nós não temos políticos de verdade. Nós temos um bando, uma corja de vagabundo que se perpetua lá com filho, parente, primo, neto e não está nem aí para o país. Como a grande massa, infelizmente, vive de ajuda,
fica muito fácil manipular isso. Tanto que o governo já larga de 40 e tantos % de voto, que é o cabresto que ele tem das esmolas que ele dá, em vez de serem programas para você ajudar as pessoas a conseguirem ter dignidade e caminharem por perna própria em algum momento. Então, se esse governo se reeleger, eu acho muito difícil o Brasil entrar no eixo, porque você vai tateando as coisas da sua forma, porque você manda em tudo. Esse otimismo dos gringos é porque quando você olha para um prêmio de risco, o Brasil tem uma simetria muito boa em relação a qualquer outro mercado, mesmo a própria China. Inclusive porque, por histórico, o perfil do Brasil é muito mais fácil de estimular do que o perfil chinês. A gente está vendo aí o governo chinês por trilhões na economia e nada acontece. Então, o chinês é mais anestesiado. Pode chegar a 180, 190, não tem problema nenhum. Eu acredito que pode acontecer. Inclusive, quando a gente olha, eu estou com o relatório aqui, que eu também resumi ele ontem, eles falam muito em Petrobras, Banco do Brasil, JBS, praticamente empresas do governo, né? Aí fala do Nubank, que tem um upside, fala da XP, que se beneficiaria, porque você vê o resultado dela ontem, muita coisa de renda fixa, e para esse governo conseguir fazer tudo, esses juros vão ficar aí na casa dos 14,75, 14 alguma coisa por muito tempo, e ele vai fazer o que for preciso para se reeleger. Para mim, o grande risco que eu vejo hoje, e que eu nunca vi nos meus quase 30 anos de mercado, é que o local e agora o gringo estão precificando uma eleição que só vai acontecer em novembro do ano que vem. Hoje, nós estamos em maio de 25, uma eleição em novembro de 26. E a gente sabe que o Brasil, tudo acontece de todos os jeitos. Tanto que ontem já começaram a colocar o ex-presidente pondo a mulher dele como preferência e já isolando o candidato que o mercado abraçou e quer de qualquer jeito que seja eleito, que é o Tarcísio, o salvador da pátria. Então tudo isso é muito perigoso. Que tem assimetria positiva para tomar risco em Brasil, hoje qualquer pessoa que entenda de risco é muito melhor você apostar na Bovespa do que no S&P. Porque o cenário para o Brasil é muito mais leve do que para aqui fora do jeito que está, mesmo com uma Selic desse tamanho. Agora, se a gente está falando de fiscal como o grande punidor dos países desenvolvidos, o próprio Morgan Stanley fala que o principal risco apontado é o fiscal. A nota fiscal do Brasil continua baixa, o que gera impacto direto no volume de investimentos produtivos, formação bruta de capital fixo. A correlação entre a fragilidade fiscal e a baixa atividade dos mercados de capital é destacada como impeditivo para um crescimento sustentável do Brasil, até referente aos seus emergentes. Além disso, o alto nível de juros de longo prazo, 12 a 14, retira o capital do mercado de ações e desestimula novas emissões de IPO. Então o próprio Morgan Stanley fala, olha, é uma onda que dá para surfar porque a gente tem toda essa perspectiva de eleição, mudança, só que essa conta, a hora que chegar, ela vai ser muito cara. E o pior, quem paga sempre essa conta, aí a gente faz aquela alusão que você fez, é o Sardinha, porque ele nunca perde a esperança, ele é emotivo, ele não é racional. E é ele que vai ficar comprado em Magazine Luiza a R$200, em porcaria a R$90, quando o institucional, tá, o gringo fez o giro na cabeça dele. Porque o Sardinha é o último a entrar e o último a sair. Esse que é o grande problema. Eu acho que a simetria de risco para o Brasil hoje é positiva por tudo que acontece no mundo, mas tomaria muito cuidado. Não acreditaria no longo prazo. Surfaria essa onda. E a hora que você visse a espuma começando a quebrar numa onda de surfista, sai dela. Porque senão você vai ficar com o mico na mão. 9h59, Fábio Fares passou pelo seu Manhã TC News, quarta-feira é dia. Fábio, muito obrigado, aquele abraço e a gente volta a se falar na próxima semana. Muito obrigado, Léo, uma boa semana para vocês, a gente se fala quarta que vem de manhã, valeu. Fechado, abraço. 9h59, vai girar o relógio, vem aí o Mercado à Vista, cobertura especial de minuto a minuto aqui do seu Manhã TC News, especialmente pro Ricardo Guederti, pro Naftalino, pro Ale Bruno, pro Investimentos Transparentes. Ó, o Super Nunes que está aqui. Quem mais está aqui na área? O Tacale Pau, também o VGS. Meu amigo Record Bemol, você estava sumido, sentimos sua falta aqui, Record.
Bom reencontrá-lo no chat, um abraço. Rui das Neves, alô Rio de Janeiro, alô galera do RJ, grande Rui. O Rui tá aqui, ó, desde o tempo de Rádio Alenha, um querido amigo lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Rui, pelo carinho da audiência também. O Flashbull Scalper também está na área aqui. O Brasino. Não sei o que é. Você sabe o que é Brasino? Não, brasileiro? Não sei. Você sabe o que é? Não sei não. Também não sei. Leozinho sabe o que é? É um site. É um portal? De notícias? Também de notícias. Entendi. Tá bom. Acho que eu já ouvi falar. Brasília está na área aqui também. Dimas BC está na área. O Rafael Alves. Também o Augusto Scalperes. O Robô Spartacus. Também tá aqui o DMK. O glorioso Vela Negro. Também o André Gomes. O Alibaba 40 Bares. O negociador agnóstico, o Vovó Investe. Vovó Investe. Vamos juntos, 10 em ponto para 2.900 pessoas. Deixa eu ver quantos likes nós temos aqui. Coutinho, a gente vai beirar os 3.000 agora, estamos chegando já no Mercado à Vista. Convoca o like do povo, por favor. Quantos a gente tem? Nós estamos agora com 1.380. Quase 1.400. 1.400, faltam 1.500 likes? Não faltam 1.500. Faltam uns 400, vai, pra gente sair na... Pô, 1.500... Vamos lá, pessoal, por favor. Perto do microfone. Se vocês não se importarem, deixar aqui o Léo Levades. Ô, Roberto Carlos. Por gentileza, pessoal, por favor, tantas emoções. Dando like para os meninos ficarem felizes e pro bracinho de Fibonacci ele parar de me bulimar, por favor. Ô, Coutinho, você inovou agora, hein? Ó. Tantas emoções. Quando eu comprei aqui às 10h01, esse é o Coutinho, o Roberto Carlos da Faria Lima. Agora pra ficar, não é, Leozinho? Eu voltei. Essa é uma boa. O institucional voltou agora pra ficar? Porque aqui no Ibovespa é o seu lugar. Vamos ouvir o Gabriel Junqueira em instantes para o seu destaque inicial. Por protocolo antes, o Coutinho organiza o gráfico do dólar e do índice para a dinâmica desse dia 21 de maio. Coutinho, é o seguinte, o dólar tá num 0-0 meio constrangedor faz uns 20 minutos aqui. O dólar tá em R$ 5,674. Agora, o Indifut, ele começou a ensaiar uma correção. Ele tá caindo 0,43%. O Ibov acaba de começar a jogar. Vamos ver daqui a pouquinho quanto isso vai se refletir no Ibov à vista. Mas no Indifut eu sei que você tem notícia. E vou te pedir para aproveitar e passear pelo D1F31. Ano ímpar, mais liquidez, uma referência para a gente pensar o médio prazo, já está trabalhando com 13,88% de retorno médio anualizado. O D1F31 são 14 pontos base e meio a mais, não é pouca coisa. Você, Coutinho? Bora, o índice realmente tem notícia, o índice faz, na verdade, é quase que um paralelismo. Eu coloquei índice dólar lado a lado na mesma escala. Cai, lateralizou, caiu, assim como o dólar caiu, lateralizou, caiu. Então, o índice agora se aproxima do suporte, vendidos de plantão, por favor, atento, 1,40925. Você tem um suporte no 840 e você tem um suporte no 807. Então, preparem aí para os mais conservadores, eventual recompra ou zeragem, tá? Porque eu já estou chegando próximo desse objetivo. O dólar do seu lado direito, como o Léo fala, constrangedor, lateralizado, caiu, subiu, caiu, subiu. Tem muita gente aqui sabendo o que é Brasino, viu, Leozinho? Eu tô chocado, o chat dizendo aqui que inclusive é um canal em que as pessoas costumam passar frio. É isso mesmo? É um portal? Você acha que sim? O Paulo Santos tá na área, o Lucas Gomes, o Roberto Carrias. Destaques gráficos de índice dólar devidamente endereçados pro Ale Mendes. O Léo, fala pro Gabriel, aliás, Léo e Gabriel, é isso? Estamos devendo um churrasco a partir da leitura que o Gabriel fez. Ele falou aqui na live sobre Grupo Mateus. E eu não cheguei a confiar. Parabéns, Gabriel Fera. Olha aí, Gabriel, tá com moral, tá vendo? Ó? O Ale Mendes, que é gaúcho. Você sabe que churrasco gaúcho é diferenciado. Tá prometendo um churrascão pra você em função da análise que você fez lá atrás de Grupo Mateus. Vamos pro seu destaque inicial. Há pouco tocava a música aqui, eu voltei agora pra ficar. É por aí que a gente pode projetar o institucional ou muito cedo ainda, hein? Ele comprou na sexta e comprou na segunda-feira. Fala, Gabriel, bom dia.
Mas ele precisa comprar muito mais ainda, Léo. Ele tá muito fora do mercado e ele só vai comprar quando o Sérgio vender para ele. Essa que é a realidade. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Coutinho. Bom dia, pessoal. Eu aceito o churrasco, viu? Lá no Rio Grande do Sul eles chamam de assado, né? Não é churrasco, é o assado, um assado gaúcho. Um abraço também para os meus amigos aí de Uruguaiana, Santana do Livramento aí, que eu já passei muitas férias nesses lugares e é realmente um lugar muito legal. Bom, falando um pouco do mercado, Léo, acho que o que tem chamado um pouco a minha atenção, foi até uma coisa que eu mandei para você hoje pela manhã, né? É a questão das empresas de educação, né? A gente teve o MEC fazendo o novo marco regulatório dos cursos de ensino superior, né? Formalizando a modalidade híbrida como uma categoria e tudo mais, e isso trouxe uma forte realização nas empresas de educação, né? Então, quando a gente olha para a Ânima, Cogna, YDuques, a própria CCED, Ser Educacional, essas empresas sofrendo bastante com isso, com todas as limitações colocadas para os cursos de EAD e os cursos híbridos, né? Então, você tendo que fazer cursos mais focados ao presencial na parte educacional, e isso deve favorecer a Ânima, né? Que é a empresa menos exposta a EAD do conjunto das listadas, mas ao mesmo tempo a gente segue com uma realização generalizada no mercado de educacionais, Léo. 10h06, já que você começou por aí, vamos pegar esse gancho, ó, na tela para vocês. Portaria sobre EAD. Essa manchete chamou a atenção. MEC exige carga maior de aulas presenciais em engenharia, veterinária e saúde. Entendo que muda. Em função disso, ontem, o Almoço de Negócios se debruçou bastante sobre esse eixo de noticiário e ajudou a contextualizar a razão pela qual Cogna e outros do setor educacional, outros papéis do setor educacional, tinham vida mais difícil. O Gabriel traz logo de saída aqui, né, no seu destaque inicial, a perspectiva para a Ânima a partir disso. Então tá aí a manchete na tela para você que não estava exatamente na mesma página. Mas não é só desse assunto que a gente vai tratar, não. A gente vai falar também de Petrobras que por hora vai surfando a alta do petróleo em função de um noticiário geopolítico mais negativo, segundo o qual, de acordo com fontes do governo americano, Israel pretende um ataque contra as bases nucleares do Irã. O Gui, para mim, foi muito bem na expressão que usou. Ele disse assim: Léo, se isso acontecer, a gente perde a referência. Perde a referência da escalada de violência, perde a referência na precificação, perde a noção de como colocar em preços o nível de escalada de problema geopolítico que uma medida como essa contrataria. E deixa eu ver se eu já tenho condição de narrar as Blue Chips. Tenho. Boa parte delas já precificadas. Partiu. Ambev tá uma queda agora de 0,21%, R$ 14,26. B3 é a única exceção, segue no leilão, variação teórica implica baixa de 0,50. Banco do Brasil tem alta de 0,12, R$ 25,53. Seguimos no setor financeiro para dizer que Bradesco cai 0,6% a R$ 15,59. Santander tem recuo de 1,34, R$ 30,12. Itaú cai 0,63%, R$ 38,06. Quarteto de Ferro, CSN cai 0,55%. Uzi Minas cai 0,37, Gerdau cai 0,26 e Vale, cota 55,21, recuo de 0,25%. Eletrobras, queda média de 0,80%, Elet 3 a 41,40, Elet 6 a 46,35. Embraer tem recuo de 0,58 a 68,38. De lá a gente vai para Magalu, com queda de 2% a R$ 9,41. Os papéis de Petrobras, eu já citei, sobem 0,35% em média, estão com apetite de compra limitado em função do que parece ser uma correção um pouquinho mais encorpada do Ibovespa, que já recua praticamente 0,4%. Não é nada perto do acumulado de alta dos últimos tempos, mas já é alguma coisa em face a outros pregões, em que o Ibov, quando muito, ameaçava cair 0,15% ou 0,20%. Depois de Petrobras, hora de falar de Suzano. SUSB3 tem queda de 0,45%, cota 52,78%, e a gente fecha com VEG, cujo recuo é de 0,34% a R$ 44,34, mínimo intradiário, inclusive agora. Você ouviu bem, só Banco do Brasil e Petrobras estão avançando. Eu já trago o Coutinho aqui para nossa conversa. No caso de Banco do Brasil, tivemos uma queda apenas espetacular para quem estava vendido na sexta-feira, com uma faixa percentual acima de 13%. Na segunda-feira, caiu mais. Ontem começou a recuperação. Ela tem sustentação a partir de hoje? Ainda não, né? Eu ainda tenho um envelopezinho de baixa, né? Então isso aqui é uma grande CAI para lateralizar.
Você pode cravar, se você quiser, um fundo para ter uma referência, R$ 25,02, cota 2552. Mas, aproveitando, né? Você tem aqui, lembra que eu falei? Você tinha uma compra, pedi para parar. Essa compra, da eventualidade de 25,52, ela pode passar a ser retomada. Compras pequenas, preço médio positivo. Então você vê que a estratégia, ela vai bem. O Gui também foi muito feliz. Da eventualidade de fazer uma estratégia de compra de BBAS3 mais longa, se ela se sustentar neste nível até 25, 24, o que o valha, e eventualmente voltar a subir, eu insisto, o Banco do Brasil é uma boa oportunidade e deve ser monitorada. 10 horas com 10 minutos. De Banco do Brasil, a gente vai para Petrobras. O gancho aí é outro, e é um gancho negativo geopoliticamente falando, e sobretudo do ponto de vista humanitário, mas positivo para a cotação da commodity, da qual a Petrobras depende. A gente tem um noticiário de que Israel estuda ou está em vias de atacar as bases nucleares iranianas, como eu há pouco adiantava. O petróleo, em função disso, avança. Se você quiser uma fotografia última aqui, ó, atualizar. O Lucas tem, né? Como é que tá o comportamento do Brent? Vai lá, Lucas. $66 é o preço de negociação, né? O 0,95% de alta. Ok, uma alta próxima a 1%, já chegou até a subir mais, mas é um petróleo altista, sem que haja um fundamento concreto, apenas a especulação de uma eventual piora no noticiário geopolítico. Petri 4, tem um sobe e um lateraliza aí, não é um iminente envelope de alta, Coutinho? Só esperando subir, tá bem montado, sobe, lateraliza, sobe, Petrobras deixa os comprados de forma mais confortável, o ativo tem que romper 3249, o objetivo deste movimento 3424, figura gráfica da forma que está montada, ela é mais difícil de você enxergar uma queda, vale logicamente uma proteção, eventualmente, né, o Gutserávolo entrando com put, compra de put ou venda de call, enfim, algo que o valha, mas a formação gráfica para os comprados em Petrobras é extremamente favorável, o objetivo 3424. 10 horas, 11 minutos, falamos de petróleo, falamos de Petrobras, Gabriel Junqueira sobre Banco do Brasil e Petro, algo no pique a complementar? Bom, vamos lá, né? Banco do Brasil, a gente teve, né, todo o movimento de correção depois do resultado, um resultado horrível do Banco do Brasil, e agora, né, a ação voltando aí a estabilizar um que a gente pode chamar até de fundo, né? Então, um aumento da volatilidade, ela caiu bastante, e agora, dando uma estabilizada num fundo, pode ser que esse seja um novo patamar para Banco do Brasil, né? Acho que aqui as notícias positivas, elas são poucas, e não devem acontecer no curto prazo. Então, a gente não deve ver Banco do Brasil voltando próximo dos patamares ali antes do gap da abertura do dia do resultado. Já a Petrobras, Léo, isso é uma coisa que a gente tem falado muito aqui, tanto no Manhã TC News, quanto na plataforma TC e até mesmo no almoço de negócios, é a dependência da commodity, né? Então, o que está acontecendo ali no aumento de tensão no Oriente Médio, que traz para o Brent do petróleo uma maior volatilidade e, consequentemente, também, né, você acentua o viés de alta da commodity, beneficia a Petrobras. Petrobras também na iminência de poder explorar a margem equatorial, né? Então isso também é um evento extremamente positivo. É uma empresa que já veio de uma correção e que os fundamentos começam a apontar que ela pode sim voltar a ter uma performance melhor. Gosto de Petrobras, acho que Petrobras, independente da questão política ou não, é um papel para se ter. Quem trabalha no mercado brasileiro sabe da relevância dessa empresa e sabe da relevância que ela tem no índice também, né? Muito bem, nós temos 10 horas com 13 minutos. Aqui está o Tadala dizendo: BBAS3 suspendeu o guidance, bicho. Isso não existe. E ele tem todo o mérito nesse aspecto, né? Realmente, as projeções de futuro, elas foram congeladas no caso de Banco do Brasil, pelo menos em relação aos moldes em que costumavam se dar. O Júnior Oliveira também está na área. O João Paulo Oficial. Olha o Zé Comprinha aí. Cuidado, Zé Comprinha. Olha o povo alertando. Depois a gente vai ouvir o Gabriel Junqueira sobre o relatório do Morgan Stanley. Estamos ouvindo todos os nossos contribuidores, não seria diferente com o Gabriel Junqueira. O Fernando Lima pergunta para ele que vantagem o Brasil teria sobre a Índia, Léo. Obrigado. Então, Gabriel, já anota aí, daqui a pouquinho você participa nessas duas frentes, o relatório do Morgan Stanley e uma vantagem comparativa que o Brasil pode apresentar em relação à Índia. Composição do Ibovespa, para a gente fechar o protocolo, por variação percentual. Top 3 das altas recebem o troféu Marfrig, Prio e Raizen. Prio está subindo 1,39, Marfrig 1,38, Raizen 1,19. São só 10 papéis estão subindo. Se bem que São Martinho no 0 a 0 não é nem subir, né? Tá empatando. 9 ou 8 papéis sobem
todos os outros caem. E o Ibovespa recua 0,45%. De saída, eu acho que é o primeiro pregão em algumas semanas em que a gente já começa a ver pelo menos um cheirinho de correção. É um cheirinho de uma levíssima correção, diga-se de passagem. Por pontos, Petrobras, Prio e Banco do Brasil são os que mais entregam para o Ibov. 50 com 40 vai dar 90 pontos Petrobras, 30 pontos Prio, 15 pontos Banco do Brasil. Ponto oposta, por variação percentual. Azul 4, Pulsa, que lá, Parolota, 7% de queda, R$1 com 1 centavo. E olha, a mínima intradiária foi R$1, deixa eu ver. Não, a mínima foi R$1. Tem um suportão, no mínimo psicológico ali no R$1. Salvo engano, o Coutinho trabalha com um suporte lá nos 94 centavos. É isso, né? 94. Perfeito. Porto Seguro caindo 3% e Duque 3 caindo mais 3%, ainda no mau humor do noticiário da decisão do MEC sobre a proibição de alguns cursos EAD. Vamos 3 vem logo na sequência. Por pontos, Itaú Unibanco tirando 60 pontos, B3 outros 55, Eletrobras outros 42, Vale outros 37. Vale tudo! Então com isso, amigos, composição do Ibovespa passada a limpo. 10 horas 16 minutos. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Temos 10 horas com 16 minutos, o Ibovespa recua 0,44%, cota 139.494 pontos, ou seja, nós não só perdemos o patamar dos 140 mil, como também o dos 139.500, são 614 pontos a menos para o Ibovespa. E quero contextualizar vocês, a TC News tem aberto espaços comerciais com mais condição e frequência, o que é absolutamente saudável e necessário para a sustentação do projeto e para a relevância dele. E nós temos a honra de ter Minerva Foods como a mais nova parceira de patrocínio e incentivo à nossa programação. E a fim de que não haja qualquer conflito de interesse, a exemplo do que já ocorre em relação aos papéis Trade 3, os papéis BIF 3 não poderão mais esbarrar na dimensão opinativo ou gráfica ou analítica, porque há um conflito de interesse iminente à medida em que há uma marca que está patrocinando a nossa grade. Do ponto de vista informativo, também como já ocorre com o TC, quando houver uma informação jornalisticamente relevante que mereça ser colocada, seja ela positiva ou negativa, naturalmente haverá o endereçamento do informativo, mas o analítico e o opinativo, para preservar toda a busca por evitar conflito de interesse, fique em suspenso, a exemplo do que ocorre com Trade 3. Obrigado à Minerva pelo apoio, pelo incentivo ao nosso trabalho e por querer associar sua marca à marca TC News. 10 horas com 17 minutos. Amigos, curva de juros pedindo 13 pontos base a mais nos prêmios em média, é o que a gente está vendo. O Coutinho pode olhar para o DI1F31, que é uma métrica importante para a gente considerar. Na sequência tem o Gabriel Junqueira respondendo os 2 pontos que a gente tinha organizado aqui e o Guto Cerávolo. O pensamento do dia virou tradição. As pessoas não conseguem apertar o botão de compra ou de venda sem ouvir antes o pensamento do dia. O que será que o Guto preparou? Daqui a pouquinho tem Guto Cerávolo arrebentando a boca do balão. Vambora, Coutinho, DI1F31, é você. Cota 13,87%, nota que já faz uma formação de reversão, então não é aquele simplesmente cai e sobe, é cai, lateraliza, cai para subir, lateralizar e subir. Então, o 31 já mostra uma figura de cunho altista, vai até 14,08% na sua primeira entrada e tem um upside mostrando que o juros futuro mais longo ele está altista a 14,45%. Anotado, Coutinho. Gabriel, eu tinha endereçado a pergunta aqui que chegou no chat foi do Fernando, né? Fernando Lima, queridão também aqui com a gente. Ele perguntou uma eventual vantagem ou eventuais vantagens comparativas que o Brasil poderia apresentar em relação à Índia. O que você enxerga disso? Vamos começar por aí. Bom, Léo, eu acho que assim, a questão do Brasil com a Índia, né? Primeiro a gente precisa, na hora de fazer uma análise, entender em que vantagens, em que segmento, né? Mas pensando no que o Brasil ganha de, assim, estar à frente, né, dos
dos nossos amigos indianos, né, a gente vê a produção de commodities, né, em especial o açúcar, né, o açúcar brasileiro. A Índia é uma grande produtora da cana-de-açúcar também, porém o clima de monções que eles têm ali acaba atrapalhando demais ali a parte da agricultura indiana, e isso acaba gerando para o Brasil um grande espaço no mercado de açúcar, né? O mercado de commodities é o principal mercado brasileiro hoje, onde o Brasil possui as suas grandes vantagens competitivas, seja contra a Índia, seja contra outros países, ainda pecando um pouco na questão logística, né? Vale lembrar que o grande consumidor de commodities no mundo é um vizinho da Índia, né? Tá ali, vizinho de fronteira ali com eles, então isso facilita bastante a parte logística, e para o Brasil exportar para a China não é nada óbvio, Léo. Ok, Gabriel, o segundo aspecto para a gente colocar é o relatório do Morgan Stanley e os tais dos 189 mil pontos. Eu vou te falar, quando eu recebi a manchete, Gabriel, só me vinha a entrevista com o Serjão 200K. No que eu vi a manchete, e ainda eu acho que o Serjão, que virou um símbolo aqui da nossa cobertura, né, sobretudo no Manhã TC News, eu acho que o Serjão olhou ainda e falou assim: vocês estão atrasados e tão pessimistas. Porque pra mim é 200 mil até dezembro, né, que era a projeção. Eles estão falando em 190 mil até metade do ano que vem, meados de 2026. Mas, brincadeira à parte, paralelo à parte, o coração do relatório passa pelo horizonte dos próximos 18 meses, em que o Morgan Stanley enxerga espaço para mudança fiscal. E isso dividiu a interpretação dos nossos contribuidores. O Alex discorda do relatório, porque ele entende que o que o relatório está dizendo é que haveria uma mudança fiscal na boca da eleição. E, portanto, o expansionismo poderia ser substituído por alguma outra coisa, ou neutralidade ou contracionismo. Se for isso mesmo que o relatório quis dizer, eu tô com o Alex. Discordo. Mas a minha interpretação foi diferente. O que eu enxerguei é que, ao longo dos próximos 18 meses, o mercado tende a precificar uma mudança estrutural fiscal com vistas a 2027. E por mais que seja abstrato, não deixa de ser um ponto esse da agenda econômico-política. Qual foi a sua interpretação do relatório e o quanto você embarca com as premissas? Bom, Léo, achei esse comentário muito bom, porque hoje no nosso Morning Call, né, aqui na Gestora, a gente faz todo dia de manhã um Morning Call de alinhamento, e o Sérgio tocou nesse relatório, né, e parafraseando ele, né, quem coloca 189 coloca 200, né, essa foi o resumo aqui que a gente teve no nosso alinhamento aqui pela manhã hoje na Santa Fé, né? O que eu vejo desse relatório? Eu acho que assim, o mercado brasileiro, o mercado de ações em geral, ele costuma precificar o futuro, né? E não o que está acontecendo no presente. Isso aconteceu no ano passado, então quando a gente teve ano passado uma performance pífia dos nossos indicadores de ação com uma economia que não estava ruim, né? Ano passado a gente tinha inflação controlada, os juros ainda não estava tão alto, né? Já estava num ciclo ali até de alguns cortes e tudo mais. Você teve uma performance pífia do mercado de ações, pois esse mercado já precificava uma piora, né, dos indicadores, uma política fiscal muito expansionista ali, que foi coroada com o nosso querido pacote D ali, que foi trágico, e a gente teve uma última ali drawdown no mercado, né? O que acontece é que hoje, quando a gente percebe isso, né, você vê que o mercado ele começa a olhar para frente, né? Então ele não está vendo o que vai acontecer agora ou o que vai acontecer daqui 6 meses, ele já tem colocado no preço um pouco dessa mudança estrutural, que não é só no Brasil, é uma mudança que tem acontecido em todos os países latino-americanos principalmente, e até mesmo países americanos, né? A gente viu nos Estados Unidos a mudança de política, na Argentina a mudança de política, o que está acontecendo no Chile também, que deve ter uma mudança de política, Colômbia também, todos esses países pendendo ali para uma política fiscal mais contracionista ligada à direita, né? Então isso tudo tem acontecido, a gente vê na Argentina, principalmente, né, os nossos hermanos, essa mudança aconteceu de forma bastante brusca. Você teve o Milei sendo eleito, recentemente tivemos eleições ali de meio de mandato, essas eleições também foram vencidas pelo partido do Javier Milei, então isso tudo corrobora com uma tendência global, uma tendência principalmente na América Latina de
migração à direita. Se vai acontecer no Brasil ou não, a gente não sabe, porém, isso é um movimento que está acontecendo nos países vizinhos e costuma ser um movimento de onda que acontece em todos eles, né? Da mesma forma, quando o Lula foi eleito, nós tivemos também um movimento mais à esquerda anterior a isso. E isso que o relatório, no meu entendimento, coloca aqui. Então a gente olha para uma mudança num horizonte um pouco maior e o mercado ele vai precificar essa mudança antes que ela aconteça. Então é por isso que a bolsa sobe, é por isso que a gente tem outras questões. O mercado brasileiro está muito barato. Está muito barato. Se você colocar esse mercado em dólar, a gente não chegou. O EWZ, se eu não me engano, não está nem no patamar de 30 ainda. Isso, se a gente for ver o máximo do EWZ, está longe da máxima histórica do EWZ. Se a gente deflacionar o índice Ibovespa, então fica pior ainda. A situação aqui não está nem um pouco boa, né? Quando você fala, o Ibovespa fechou na máxima histórica, isso é mentira assim, né? É enganoso, porque apesar dele ter fechado na máxima nominal, quando a gente olha para algumas empresas, elas estão completamente largadas, com valuations amassados, com gaps ali de precificação, então tudo isso colocado na cesta, você tem uma migração de fluxo para mercados emergentes. E o que eu entendo é que você olha para não daqui 6 meses, você vai olhar para um horizonte mais para frente, né? Boa. 10h25, obrigado, Gabriel. Valioso racional, tô contigo, também acredito que o mercado vai antecipar bem a precificação. Isso sem contar com eventuais pesquisas que surgiram alguma fraqueza do Lula, de novo. Porque no final do ano passado saíram vários levantamentos mostrando dificuldade em popularidade. Ele começou uma reação nos primeiros meses deste ano que essa notícia do escândalo do INSS começou a minar. A reação que Lula estava conseguindo nas pesquisas, ainda que timidamente, começou a ficar minada nos trackings a partir do escândalo do INSS. Tanto é que ele está tentando se desvencilhar de todo jeito dessa história que a oposição naturalmente vai explorar bastante e vai tentar colar ao Palácio do Planalto. Nós temos 10h26. Senhoras e senhores, Guto Cerávulo, vamos para o seu destaque. Tá todo mundo te esperando. Vai lá, Guto, com a reflexão do dia e com a assimetria cruzada com opções. É diariamente um identificador de oportunidades, o Guto. Bem-vindo. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Petrobras, na casa dos 30, eu cansei de chamar a compra com seguro. Agora, né, sobe, lateraliza, sobe, eu quero uma operação um pouquinho mais conservadora que eu gosto muito, tá? Que é operação de financiamento, a venda coberta. Vamos lá, Petrobras agora, 32,30, vamos vender, tá? Uma opção de compra, a Petrobras faca 306, de strike 30,01, ou seja, você vai ficar ali, né, na linha d'água ali do suportaço. Lembrando, perdeu a operação, né, você tem que pedalar, fazer a rolagem, né? Vai vender um strike mais abaixo e vai rodando a posição, tá? Nesse exato momento, essa opção sai na casa de 2,86, que é como estou precificando. O seu custo, né, ou seja, a ação comprada menos a opção, tá? Ela fica em 29,45, tá? O que acontece? Se no vencimento, tá, a ação estiver acima de 30,01, né, você vendeu, você tem a obrigação, então você vai ter que entregar, né, a ação a que preço? 30,01. Só que o seu custo está aqui, ó, 29,44. Isso te dá uma taxa de financiamento de 1,94 e uma bela proteção, tá, de 8,84. O que é a taxa de proteção, Léo? É exatamente o preço que está agora até o seu custo. Então você ganha 1,94, né? Basta que a ação lá no vencimento, né? Estou falando aqui para 21 dias, fique acima de 30,01. Uma excelente operação, eu canso de falar aqui, a 1,95, turma. Você montando uma operação, fazendo isso aqui, né, de forma constante, em 3 anos você dobra o patrimônio. É faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Na empolgação, o Zé Comprinha raspa tudo alavancado até o topo histórico. Aí quando o mercado respira, Léo, ele some igual o primo que pediu dinheiro emprestado.
Vai de novo, Guto, na boa. Então anota aí. Anota aí. A empolgação cega, a ganância aprisiona. No mercado, assim como na vida, quem não domina seus impulsos será dominado pelas consequências. Um beijo no coração. Guto Cerávulo, no pensamento do dia, 10 horas 29 minutos. É um sucesso. Essas reflexões são um sucesso. Senhoras e senhores, a CME Group, a partir de agora, oferece a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Nós vamos para a terra do Tio Sam conferir as movimentações dos índices acionários, o comportamento da tabela da volatilidade, também o raciocínio relacionado às 7 magníficas e, sobretudo, destaque para a curva de juros americana num contexto em que se debate o pacote de corte de impostos por parte de Donald Trump e o contraste com a arrecadação que as tarifas trariam. O Opening Call via CME Group já é realidade. 10 horas com 30 minutos. Bom, a gente vai começar com a tabela da volatilidade, que é a nossa tradição aqui, e o impacto na Bolsa Brasileira. Olha só, pessoal. O DXY volta a cair 0,40%. Olha só. 99,59 pontos, 0,4% de marcha ré. O VIX está avançando 6,53, voltou aquela volatilidade mais forte do início do dia, hein? 6,53% de avanço, 19,26 pontos. Yields de 2 anos, alta de 4 pontos base, 10 anos, 6 pontos base, 30 anos, 6 pontos base e meio. Não tem notícia em relação à curva de juros americana. Ela mantém o mesmo comportamento de agora a pouco. Agora, no VIX tem notícia sim. Nós chegamos a narrar esse VIX subindo 2,4%. Ele estava de volta à faixa dos 18. Agora sobe para 19,26 pontos. E o DXY, que estava caindo 0,30, 0,35, avançou um pouquinho mais no ímpeto de baixa, 0,41. Vamos passear com o nosso Lucas Wood pelos índices acionários americanos, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. É você, Lucas, pois não? É o S&P 500 na região dos 5.900 pontos, 0,50% de retração. Não tem muita diferença desde a última atualização aqui que a gente trouxe para vocês. Dow Jones, 42.365 pontos, 0,73% de retração. Dos que eu vou trazer aqui, é o que mais cai nesse momento. Nasdaq, 21.257 pontos, 0,51% de retração. Ah não, vou trazer uma correção que o Russell 2000 cai 1,05% aos 2.083 pontos. Léo. É uma baixa, portanto, nos índices acionários. Dá para dizer que o cenário das 7 magníficas até melhorou, tá, pessoal? Tesla tá subindo 0,30, Google tá subindo 0,30, mas Nvidia e Meta caíam muito mais do que caem agora, quando a gente olhava para o pré-mercado americano. Nvidia tá recuando 0,30, Meta tá recuando 0,30. Nvidia chegou a cair mais de 1% no pré-mercado. Apple tem um recuo de 1%, dando sopa nos $204,87. Em termos de cadeia produtiva, a empresa, se não mais afetada, no mínimo uma das mais afetadas pela imprevisibilidade, pela nebulosidade da relação Estados Unidos-China e guerra tarifária pelo mundo. Microsoft recua 0,54% e Amazon é o grande destaque de baixa, recuando 1,55% de volta à faixa dos $200. 10h33, o informativo tá pago. Agora, com a Black Arrow da Nelógica, a gente passeia pelo comportamento dos 4 índices. É você, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Dow Jones, canto superior aqui esquerdo, lateralizado. Quando eu vou para S&P, lateralizado. Quando eu vou para Nasdaq, lateralizado. Quando eu vou para Russell... Então, assim, você nota que o outlook do mercado americano, ele mudou e ele vem se deteriorando, né? E aí você começa no curto prazo, quando você dá um zoomzão, candles de baixa, candles de baixa. Então, assim, ainda lateralizado, não posso falar que perdeu ou que quebrou aquele meu envelopezinho de alta, sobe, lateraliza, sobe, mas o mercado americano no geral, ele dá uma bela de uma azedada. Então você tem aqui os 4 índices lateralizados, já voltando próximo das suas respectivas ou resistência ou suporte, dependendo de onde está. Quem estiver posicionado no mercado americano ou via BDRs Brasil, por favor, atento. Coutinho, direto então, para aquilo que está mais chamando a atenção, a gente começa pelo VIX.
O VIX voltou a disparar mais de 6%, está começando a acenar para os 20 pontos, que é uma faixa que desencoraja a tomada de risco. Você. Vamos lá, VIX então, a gente voltou, né? O índice do medo. Voltamos para a parte inferior. O nosso normal, recordar é viver, é entre 14 e 23. 23 a gente já chama em um certo nível de estresse. 29 e o que a gente viveu aqui, 50, 60 pontos, é um ponto fora da curva. Lateralizado, a lateralização do VIX, ela me traz para um fundo. Esse fundo é uma parte aonde dificilmente eu caia mais, então assim, o VIX, ele geralmente, quando você tira o zoom do gráfico, ele transita nessa região de 14 a 18 pontos, então assim, por enquanto, estável, não tenho figura gráfica altista, nada que me jogaria para uma eventual alta. Quando eu olho para DXY, o dólar vem aqui num forte pivô de baixo, então você tem aqui a queda toda, a entrada do Trump está aqui em cima. O DXY chegou a 97,92, leve alta, montou aqui um pivôzinho de baixa tremendão, caiu, corrigiu para a posterior queda, cota 99,57 e voltaria a 97,92. Quando eu olho para os yields, aqui a figura está realmente muito ruim. Yields de 2 anos, yields de 5 anos, sobe, lateraliza, sobe. Yields de 10 anos, sobe, lateraliza, sobe. Cota agora 4,53. Yields de 20 anos, yields de 30 anos, todos eles sobe, lateraliza, sobe. Esse último a 5,01%. Quer dizer, é uma lateralização que você percebe nos índices acionários e são envelopes de alta que você percebe na curva de juros americana. Então, bem importante a gente monitorar isso. Por inércia, você enxerga mais uma bolsa lateralizando e eventualmente realizando, e por inércia você enxerga uma curva de juros ainda com mais condição gráfica de avançar. Vamos pegar agora os reflexos para nós brasileiros, tá? A abertura do mercado americano não mexeu tanto com a nossa curva de juros, que já tinha ido na frente. Nós temos 12 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. O dólar por aqui, ele deu uma virada. Ele estava num 0 a 0, aquela coisa meio estranha, mas ainda estava no terreno de queda. Agora avança 0,05%, R$ 5,679. O dólar volta a estar em terreno positivo. O Ibovespa acentuou o viés de baixa, sugerindo aí uma correção um pouquinho mais substancial. Mínima intradiária agora, inclusive, 139.332 pontos. Por falar em pontos, Itaú Unibanco, B3 e Eletrobras são os papéis que mais tiram pontos do Ibovespa. Na ponta oposta, até aumentou em quantidade o número de papéis que estão no verde, mas a contribuição por pontos diminuiu. Petrobras está entregando, já entregou quase 100, agora entrega 30 com mais 19, 55 pontos aqui, fazendo o cálculo completo, Petri 4, 35, Petri 3, 20, então 55 pontos, BRF entrega outros 30, e JBS entregando outros 19 pontos, JBS com a perspectiva de dupla listagem lá nos Estados Unidos, Gabriel comentou amplamente ontem. Isso posto, Coutinho, agora a gente pega alguns dos destaques das 7 magníficas, e eu tenho que pegar o destaque de baixa e o destaque de alta. Em relação ao destaque de baixa, nós vamos falar de 2, Amazon e Apple. Os dois papéis estão se destacando mais no recuo que oferecem. A Amazon cai quase 2% e está ameaçando perder o suporte de $200. O que o gráfico diz? Amazon na tela, dupla confirmação de venda a 211, tenho esta linha que vinha como uma resistência e tenho essa projeção do Fibo. Faz o movimento de correção, aqui a gente vai dar uma limpadinha no gráfico para ele ficar mais sadio. Então faz a correção, cota $200,20. Se você pegar e puxar esse cara daqui para cá, o que ele me diz? Que a Amazon cai até 195,92 e, no pior caso, ponto de compra, 184,23. Quando eu vou para Apple, double clique e zoomzão. Double clique tá lá, zoomzão tá feito agora. Apple numa figura ruim, então você vê que você tem aqui uma alta que não se concretiza e vira uma lateralização. A lateralização de Apple, ok, ela ainda me dá um respiro para um eventual envelopezinho de alta, sobe, lateraliza, sobe, mas antes de subir, Apple, que cota $204,90, deveria vir a 193,25, ou seja, tem o baixa no curto prazo, para aí sim, posterior alta. Esse é o Coutinho, ao vivo com a gente. Gabriel Junqueira, 10h38, aberta a dinâmica de negociação do mercado à vista nos Estados Unidos, com reflexo de um pouco mais de realização aqui no Brasil, Ibov buscando as mínimas. Vamos para o seu comentário da terra do Tio Sam.
Bom, terra do tio Sam, Léo, aí digerindo um pouco essa notícia, né, do que a gente está vendo em relação a um possível aumento de tensão no Oriente Médio. Queria destacar também a fase ruim que a gente está vendo no papel da United Health, aí, que vem passando por diversos problemas, desde o CEO que foi assassinado, até questões ali de você ter uma fraude possível com casas de repouso de idosos, né? Então a United Health, que é um papel muito relevante ao índice Dow Jones, sofrendo bastante, e isso acaba trazendo um pouco do mercado como um todo para baixo, Léo. Perfeito, Gabriel, te agradeço, a gente vai aprofundar no noticiário, temos ainda 6 minutos até as 10h45 no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, o seu mergulho na dinâmica de negociações do mercado lá nos Estados Unidos, do mercado americano. Senhoras e senhores, agora, alguns highlights. Eu preciso do destaque positivo antes, Coutinho, por padrão e por protocolo aqui. Vamos pegar Tesla e pegar Google. Google está avançando 1%, é notícia, hein? Num dia como o de hoje, em que boa parte dos papéis cai, Google avançar 1% e mirar $167 é notícia. Graficamente, tem mais fôlego para Google? Tem, Léo, cota no meu um suporte a 16403, sobe, corrige, sobe, longa lateralização para posterior alta. Quem está comprado está bem comprado. Diria que a Zeda abaixo desse 16403, então por favor fique atento, mas você tem um longo envelopão de alta, você tem um pequeno envelopezinho de alta, a priori tudo sob controle. O objetivo desse cara é 17635. Tesla. No caso de Tesla, double clique e zoomzão. Essa tá linda, linda, linda. Sobe, lateraliza, vamos ver se sobe. O ativo cota $343,74. Quem tá comprado, extremamente bem comprado. Comprado na máxima do movimento em valor absoluto. Comprado com uma belíssima figura de cunho altista. Próximo objetivo, $366,93. Chegando lá, face a mesma análise, com objetivo a $411,46. CEO da NVIDIA pede que Estados Unidos aliviem restrições à inteligência artificial após fracasso em conter a ascensão da China. Olha que manchete forte essa que a gente está separando para você se ligar aqui. O executivo pede para o governo reduzir as barreiras à venda de chips de IA antes que as empresas americanas cedam o mercado a rivais emergentes, como a Huawei Technologies. Então, repito a manchete porque ela é forte. CEO da NVIDIA pede que os Estados Unidos aliviem restrições à inteligência artificial após fracasso em conter a ascensão da China. É o gancho para a gente pensar NVIDIA, vamos para o gráfico do Coutinho, depois tem possivelmente aqui a opinião do Gabriel Junqueira. Eu vou esgotar os destaques de notícia e gráfico e aí eu deixo o Gabriel à vontade para aprofundar o que ele julgar que valha ser aprofundado. No gráfico de NVIDIA, Black Arrow da Nelogica na tela, qual o caminho? Também tá bonitão, subiu, fez uma correção para um pivôzinho de alta, subiu, lateralizou, subiu. Lateralizou, subiu. Uma figura gráfica muito parecida com o Google. Cota 13383. Quem está comprado, novamente bem comprado, confortável. Esse envelope, graficamente falando, eu prefiro o de Google. Mais amplo e mais longo. Esse aqui, ele mostra aqui uma leve queda que me preocuparia. Então, vamos lá. NVIDIA não pode perder o 13089. O próximo objetivo é o 14065. Se tudo der certo, chegando lá, face a mesma análise, com o objetivo final de NVIDIA a 15645. 10h42. Wolfspeed se prepara para pedir falência em algumas semanas, relata o Wall Street Journal. A gente identificou essa informação a partir de um comentário que veio do chat, né? Um dos nossos ouvintes registrou. Olha, o Wolfspeed está caindo mais de 60%. É o Wolf, o ticker. E a gente partiu para apurar e encontrou essa informação que foi veiculada pelo Wall Street Journal. É uma informação que está selada aqui pela Reuters. A fornecedora de semicondutores, Wolfspeed, de ticker Wolf, está se preparando para pedir falência nas próximas semanas enquanto luta para resolver sua dívida, informou o Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto. Atenção, você que monitora papéis fora do mainstream, Wolfspeed está no radar, setor de semicondutores, o Coutinho fala. Tá, o gráfico aqui eu coloquei primeiro no semanal para dar um outlook, tá terrível, o papel só cai e aí ele vem em sucessivas quedas. Se você quiser eventualmente dar uma fibada mais longa, vai fazer muito traçando um paralelismo ao que a gente teria no Brasil em termos de Azul e Gol, por exemplo, né? O papel ele vai chegando nas suas mínimas, cota $3,14, quando você vai para o diário, aí não tem nem o que falar, né? Você tem um longo pivô de baixa e aqui no curtinho você já tem um outro pivôzinho de baixa. Então, realmente, o papel é baixista. Essa cotação de
3,14 me leva a 2,08. 10h43. Agora a gente fecha falando de United Health, aproveitando o gancho que o Gabriel Junqueira trouxe para nossa cobertura. Essa primeira manchete mostra o desafio da empresa. United Health tenta se recuperar após perdas com compras de ações e retorno de ex-CEO. Aí tem no corpo do texto mais detalhes, está aqui, ó, voltou a ganhar fôlego. United Health após semanas turbulentas que levaram suas ações a um tombo gigantesco. Os papéis fecharam em alta de 8%, ainda ontem, ou antes de ontem, segunda-feira, alcançaram $315. Essa manchete é de ontem, terça, e reflete o fechamento de anteontem, segunda. Aí eu preparei uma manchete, obviamente, de hoje, né? Olha só, United Health cai após rebaixamento do HSBC e corte de PT. Olha, que não tem nada a ver com... Antes que alguém fale, mas o que o PT tem a ver? Não é esse PT que você está pensando. A queda de 7,35%, que praticamente anulou a alta de segunda-feira, leva o preço do papel a $297, ou levava agora há pouco no pré-mercado. A corretora HSBC cortou ações em vez de manutenção, sugerindo redução ou venda, preço-alvo de $270, saindo de 490. É um corte estrutural, hein? Então, basicamente, esse é o gancho para a gente pensar a queda de United Health. Vamos então, meu caro Coutinho, para o gráfico do papel. Você. Esse aqui tá bem ruim, Léo. Olha só, o papel saiu ali de $557 e foi tangenciado 246. Pegou aqui na primeira linha, passou direto, foi, tocou e ficou restrito na segunda linha. O que você tem, né, graficamente falando, tecnicamente, aqui simplesmente por um complemento. Não é isso, seria uma eventual compra especulativa sob suporte. O ativo cota agora a $300, quando você vai para o diário, você vê uma leve melhora, mas de novo, né, isso aí é a mesma coisa de falar de compra especulativa sob suporte para Azul e Gol, né? Não faz sentido, muito difícil. Quem gosta da tese, isso aqui seria algo muito próximo a pequenas compras com preço médio positivo, mas muita atenção. Tá comprado? Lamentavelmente está mal comprado. O ativo tem leve upside a $350 para depois posterior queda. O Kleber Neves escreveu na segunda-feira, ou no final da semana passada, né, Kleber, que você estava comprado ou estava comprando United Health. Depois atualiza a gente aí no chat, não sei se você já reduziu posição, já saiu, ou se você está dobrando a aposta. Eu lembro que o Kleber registrou, que deu uma olhada no resultado, nas linhas, no balanço, e não viu coerência na cotação para o resultado. Olha lá, pega o gráfico mensal de United Health e vê os últimos 15 anos, tá sugerindo aqui um horizonte mais amplo para mostrar consistência no papel. Realmente é uma marca bastante forte, né? Temos 10 horas com 46 minutos, tá aí, ó, bem mais ampliado, né? Você vê que é uma correção até tímida frente a tudo que subiu no gráfico mensal de tantos e tantos anos. Gabriel Junqueira, o seu destaque final para a gente fechar a cobertura do mercado americano e esse primeiro mergulho. Bom, Léo, o mercado americano, eu volto a dizer que eu acho que assim, quando a gente vê o que está acontecendo lá, você tem algum stock picking, ainda muito ruído em algumas ações, a gente tem que ficar muito atento com as grandes oportunidades, é um mercado que ele não está mais tão óbvio quanto estava no ano passado, né? Então ele não é mais um mercado que você pode comprar e vai ter uma tendência de alta clara. Ele vai exigir ali do investidor no mercado americano um pouco mais de habilidade no trade para poder capturar essas arbitragens, essas opções que estão aparecendo para que você possa rentabilizar de uma forma melhor no mercado dos Estados Unidos, Léo. Obrigado, Gabriel. Bom, a gente segue com o Gabriel, segue com o Coutinho. Chega ao fim esse mergulhaço que a gente deu no mercado americano na edição de hoje. Todo dia vai ser assim, das 10h30 às 10h45. Estamos organizando aqui o melhor espelho possível para trazer os principais destaques. Agora está na hora da interatividade. Vamos lá, colocar o Coutinho para trabalhar. O Gabriel ainda tem tempo para ficar com a gente. 10h55, Alex Martins chega na bancada e o papo volta a ser macroeconômico. Lucas e eu já organizamos alguns dos pedidos da audiência e nós abrimos os trabalhos com o Marcelo, que mais cedo pediu a relação de euro e dólar. Ele quer saber como as duas moedas estão se conversando. O euro tem ganhado força em relação ao dólar. Isso está mantido no gráfico? Por enquanto está mantido, cota 1,1327. Se você puxar o histórico permanece altista. E agora só vou pedir atenção pelo seguinte, olha quem chegou. Fiquem atentos, por favor, porque a 1378, que é essa linha aqui, prevalece um pivô de baixa, gráfico amarelo. Então, por favor... Calma, por favor. Ô, Bonitão, deixa eu trabalhar aqui, ô Bonitão. Esse cara, ele é baixista, tá? Então, se você tiver eventualmente comprado no par, melhor acima de
1,1378. Objetivo, 1,1572. 10h48. Opa! Fala, lá vem. Fala, meu amor. Peguei uma grana Pegou uma grana pra quê? com o seu amigo, Eita. Que amigo? Que amigo? aquele que é bravo. 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 O Guinho. Cicatriz. Putz, Cicatriz? Você tem um amigo chamado Eu tenho a cicatriz que é agiota. Você pegou com a agiota, é isso? Tô com medo. Tá com medo de quê? Ah, garoto. Sai daí, filho. Nem sabe onde tá entrando. Já pegou grana com a Jota, Lucas? Graças a Deus ainda não. Nem experimenta. Nem experimenta. 10h49. Vamos lá. Chegaram 3 pedidos sobre MRV ao longo do programa. É a próxima abordagem do Coutinho. Vamos lá, MRVE3. Double clique zoomzão. Vamos colocar o gráfico full screen, escala diária e levar ele à perspectiva. MRV, o gráfico tá ruim. O ativo sobe, corrige, sobe. Bateu ali em R$ 6,06 e virou. Esse fibo pode ser desconsiderado. O que você tem para MRV Engenharia é um fibo de baixa. É um cai, lateraliza para cair. Quem tá comprado, por favor, atento. Tá mal comprado. A fibada é daqui para cá, me leva a um reteste a R$ 5,26, com objetivo 4,60. Olha só, o Leandro tá pedindo Trisul, Tris3, escreveu pra gente no WhatsApp. Manda ver, Coutinho. Tris3, double clique zoomzão. O ativo lateralizado, formação gráfica extremamente benéfica. O ativo sobe desde janeiro 25. No curto prazo, lateraliza, me chama a atenção. Fica atento, por favor. Ele tem uma alta, eu vou colocar um suporte aqui a 6,81. Abaixo de 6,81, esse cara azeda. Por favor, atenção. Papai, Fala, meu amor. tô triste. Você tá triste por quê? Me chamaram de bebê reborn. Te chamaram de bebê reborn? Bebê reborn. Disseram que minha mãe é uma cegonha. Você que puxou essa moda, viu? O Brasil acompanhou depois que você puxou. Bebê Reborn, se você fizer um cruzamento, quando lançada a fiboninha, Bebê Reborn. Eu cheguei antes. Eu cheguei antes. 10h51. Bom, agora deixa eu ver o nome dele, é o Whindersson. Ele tá pedindo ISA E4. Vai lá, Coutinho. Isai, então vamos dar uma olhada em ISA Energia, double clique zoomzão. O ativo cota, R$ 23,53. Formação gráfica é desfavorável. Nota que você tem uma alta, né? Ou seja, você tem aqui um possível pivô de alta que não se concretiza. Você tem um possível pivô de baixa, que também não se concretiza. Então aqui, na verdade, o que você traça é uma figura de convergência. Essa daqui a gente já falou algumas vezes. Essa figura ela é extremamente ruim. Se fosse cravar, de novo, cravaria para cima, mais 50-50, tá? Então, por favor, se você está comprado, cola um stop, eventualmente algo na casa de 40, 50 centavos, o ativo tem 28 de vol, para você poder se proteger, mas a figura gráfica é desfavorável. Bom, e aí pra gente endereçar, faltam duas, né? Mais uma, depois dessa aqui do ISAI 4, tem Bitcoin, que chegou aqui, para você dar uma olhada, e tem também Vamos 4. Bitcoin, vamos 4. Aí o Gabriel fica à vontade pro destaque final, de repente ele aprofunda algum desses papéis, se um fizer mais sentido para ele como case e assimetria. Vai lá, Coutinho. Não, Bitcoin tá lindão, né? Bitcoin a gente já vem falando para fazer manutenção e compras. O ativo sai do envelope, né? Então você tem sobe, lateraliza, subiu. Então, Bitcoin lindão, ativo de manutenção, compras a critério, cota $107.460. A gente vinha falando de compra, sei lá, 80, 90, deixa subir. Objetivo final desta formação gráfica, $112.050. E aí eu citei Vamos 4 pra fechar. Então, volta para Brasil. Vamos. Eu tenho a 3, pode? Pode. Vamos 3. Manda lá. Vamos 3. Double clique nesse cara, o ativo lateraliza, R$ 3,97 a R$ 5,40. Formação gráfica desfavorável, o ativo está lateralizado. Formação gráfica de curto prazo, desfavorável, não tenho pivô, não tenho envelope, não tenho nada. O ativo me faz uma harmônica de alta, né? Ou seja, saiu de topo, foi para fundo, foi para topo, foi para fundo e agora ameaça subir. Então, poderia falar que no curto prazo, você até poderia pegar carona numa harmônica de alta, o que é ruim, porque como não tem uma figura gráfica que te ampara, pode acontecer qualquer coisa. Então,
por favor, atento, azeda abaixo de 3,97. Valeu, Coutinho. Você traz o seu destaque final já com o dólar e o índice. A gente se despede agora do Gabriel Junqueira. Gabriel, foram vários os pedidos que chegaram. Fica à vontade se você tiver algum complemento. O destaque final é seu. Bom, Léo, acho que assim, em primeiro lugar eu queria fazer uma reflexão sobre o setor de construção civil como um todo, né? Então é um setor que vem sofrendo bastante, ele já entregou bastante performance, em especial às empresas de baixa renda. Aqui eu coloco Direcional, Cury, Plano e Plano como empresas aqui que vinham subindo muito, e essa recente abertura da curva de juros, que está sendo impulsionada pela abertura da curva lá fora, tem trazido um pouco de pressão vendedora para os papéis de construção civil. Vamos ficar muito atento nisso, pessoal. E por fim, né, dizer que se a Fiboninha pegou dinheiro emprestado para comprar a ação da JBS, o agiota não vai ser um problema, né? Porque a empresa não para de subir, 3% de alta para a JBS, 43,31. Essa semana a gente tem a assembleia na sexta-feira da empresa para a aprovação da dupla listagem. A gente teve um block trade ontem, um baita volume de negociação, tá chamando muito a minha atenção esse kit churrasco aqui, não só ela, como a BRF e a Marfrig estão ali e estão fazendo uma picanha das boas, Léo. Valeu, Gabriel, a gente volta a falar amanhã, aquele abraço. Eu que agradeço, um grande abraço e fiquem atentos, hoje tem entrevista no almoço de negócios mais tarde, viu? Valeu, pessoal. Anotado. Valeu, grande Gabriel Junqueira, ao vivo com a gente mais tarde, ao lado do Vinícius Custódio, da Sandra Lacerda, para mais um Almoção de Negócios. O melhor almoço do mercado financeiro está aqui. Coutinho, destaque final, índice dólar, é você. Então vamos lá, pessoal, para a gente se despedir. Lamentavelmente contribui pouco com o índice dólar no dia de hoje, as formações gráficas ruins. Então tá aqui o dólar, né? A abertura caiu, subiu e tá no 0 a 0, cota R$ 5,671. A formação gráfica, ela se desenha, né, como uma figura baixista, então eu vou falar que esse cara desceria a R$ 5,663 e só. Formação gráfica extremamente desfavorável, não deu muito para fazer com o dólar. O índice, a priori, deu tudo certinho, né, quando a gente cantou, eu comentei da baixa a 140,848, 140,807, desceu 140,640, objetivo, repique de compra, curto prazo, especulativa, 140,520. Papai, Fala, Fiboninha. Vamos fazer sério. Fala, Fiboninha. tô irritada. Por que você tá irritada? Quem era aquela mulher? Ih, pronto, começou. Que mulher, filha? Uma ruiva. O quê? Uma ruiva. Que ruiva? Vou contar para a mamãe. Tem que tirar o... Tem que tirar o... Você se vira agora. Não tem nada a ver com tem que tirar o... Quem é o sonoplasta? Quem é que manipula a inteligência artificial que toca esse trem todo? Ali, ó. Ali, ó, bíceps de ouro. Coach, espero que a participação de hoje não contrate mal-estar mais tarde quando você chegar em casa. Tá bom, lindinho. Tá bom? Tchau, um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço, um bom dia pra vocês. Eu os vejo novamente às 12 horas.